Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá a todos, bem-vindos a um episódio especial dos Homens do Frac. Especial porque vamos abandonar se calhar um pouco a espuma dos dias e vamos falar de filosofia, mais concretamente de filosofia moral. Temos a companhia perfeita para nos acompanhar nesta travessia. Já presente neste episódio, além de mim, Diogo Hofbauer, e do Gonçalo Galvão Gomes, que vamos fazer aqui o papel de discípulos desta Academia de Filosofia. Teremos também um mestre que, não sendo Platão, conhece a sua obra. Apresento então Desidério Murcho. É um prazer enorme tê-lo connosco. É professor de Filosofia na Universidade Federal do Ouro Preto, no Brasil, mas é português, nasceu em Portugal em 1965, estudou Filosofia na Universidade de Lisboa e na King's College of London, e é autor de vários livros. Destacamos, porventura, os seguintes: Lógica, o Essencial, Lógica Elementar, Raciocínio, Linguagem e Realidade, Todos os Sonhos do Mundo e Outros Ensaios, 7 ideias filosóficas que toda a gente deveria conhecer, Filosofia em Direto, Pensar Outra Vez, Filosofia, Valor e Verdade, O Lugar da Lógica na Filosofia e Essencialismo Naturalizado, Aspectos da Metafísica da Modalidade. Se calhar vamos ter a oportunidade de explorar alguns destes termos um bocadinho mais esotéricos para a maior parte dos ouvintes. Ele não tem uma academia, como os grandes mestres gregos, mas é fundador e diretor da revista de Filosofia Crítica, que é possível aceder através do endereço criticanarede.com. Desidério, desde já um grande obrigado meu e do Gonçalo e do Zé Carlos pela tua presença aqui. É um gosto enorme ter-te connosco e vai ser uma conversa muito enriquecedora. Tenho muito gosto, muito obrigado aos dois. Portanto, e dando início à conversa, vamos tentar falar para leigos e como leigos eu não me refiro aos ouvintes, mas sim a nós próprios. E eu começo por perguntar, se calhar já que vamos falar de moralidade e de virtude, o que é a moralidade, o que é a virtude, e já agora fazer aqui um ponto para se calhar para os tópicos que nos interessam mais, como fazer a distinção entre aquilo que é uma moralidade alicerçada em valores e aquela moralidade ou aquele discurso falsamente moral, Okay. ou hipocritamente moral ou superficialmente moral, se calhar até é a melhor expressão. Ok, Diogo, a pergunta é importante e talvez valha a pena fazer um breve contexto histórico. É que a visão que nós temos hoje do que é a filosofia moral ou a ética, eu vou usar as duas expressões como sinónimas, ok? Há filósofos que fazem uma distinção entre moral e ética, a maior parte deles não fazem, eu também não faço. Portanto, nós estamos aqui a falar da reflexão acerca de um certo tipo de valorizações e atitudes que as pessoas têm perante os valores, e isso é o que nós estudamos em filosofia moral. Mas nós temos, digamos, uma diferença historicamente bem curiosa entre a abordagem que nós encontramos nos filósofos da antiguidade grega e romana acerca da filosofia moral e a abordagem que depois se torna mais comum a partir do século XVIII. A partir do século XVIII, que é aquela que nós abordámos de uma maneira mais direta, quando nós pensamos em moralidade, pensamos nomeadamente em, por exemplo, regras até um bocado desagradáveis porque têm a ver com o convívio com as outras pessoas, coisas que nós até gostaríamos de fazer, mas que não é permitido fazer, coisas que nós não quereríamos fazer, mas que é obrigatório fazer. Então, como se dizia no meu tempo, quer dizer, se é bom ou faz mal, ou é pecado. Não é? É um pouco essa a ideia. E, portanto, essa é de facto uma ideia, quer dizer, da moral, que é estudar precisamente estes casos em que nós temos conflitos de valores. Porquê é que temos conflitos de valores? Bom, porque eu valorizo uma coisa, tu e o Gonçalo valorizam outra, mas talvez estas três coisas que nós valorizamos não sejam compatíveis entre si, porque se eu conseguir ficar com aquilo que eu valorizo, tu não ficas com outra coisa que tu valorizas, ou o Gonçalo, e aí nós temos que encontrar uma maneira qualquer razoável de resolver este conflito de valores. E estes são os conflitos de valores que nós temos, sobretudo em mente, na filosofia a partir da Idade Moderna, na filosofia moral a partir da Idade Moderna. Mas isto é curioso porque a filosofia na Antiguidade grega e romana tinha uma visão mais ampla, em que estes conflitos de valor interpessoais, digamos assim, era apenas uma parte, mas não esgotava, mas era uma parte da filosofia moral. A outra parte da filosofia moral
eram os conflitos de valores que nós de qualquer maneira temos e que são intrapessoais, em vez de serem interpessoais. É que todos nós temos conflitos de valor dentro de nós próprios, ou seja, nós valorizamos uma coisa, valorizamos outra, mas depois as duas são incompatíveis. E agora queremos encontrar uma maneira qualquer de resolver isso apropriadamente. Portanto, a ética é um instrumento muito importante para conseguirmos viver melhor, seja pessoalmente, em termos de da nossa própria vida interna, pessoal, privada, seja interpessoalmente, e portanto isto agora já tem a ver também com política, com as organizações, com a maneira como fazemos as leis, etc. Porque a filosofia moral é aquela reflexão que tenta encontrar as maneiras apropriadas de resolver estes conflitos de valor que são inevitáveis. Portanto, esta é a primeira parte da resposta à questão que levantaste. A segunda parte é que a relação que os seres humanos têm com a moralidade é problemática no mínimo. Ou seja, quer dizer, se nós olharmos assim de uma maneira desapaixonada, então, imaginemos um extraterrestre. Um extraterrestre chega aqui, vai ver como é que foi a história desta espécie problemática e é duvidoso que o extraterrestre conclua os seres humanos são uma maravilha, não é? São seres extremamente morais, extremamente pacíficos e generosos. Não é que essas coisas não existem na história da humanidade, mas a história da humanidade é basicamente uma história de exploração, guerras, crueldade, tortura, sem fim. E, portanto, o ponto crucial aqui é que se nós compreendemos que os seres humanos são, em grande parte, não totalmente, porque há pessoas que são genuinamente morais e genuinamente generosas, mas que grande parte da população humana agora vou usar um termo ligeiramente técnico, é amoral, ou seja, não dá grande importância à moralidade, ou seja, a pessoa simplesmente segue aquilo que é do seu interesse pessoal e não quer saber se isso é pior para as outras pessoas ou não. Uma parte significativa das pessoas são amorais. Só que agora isto levanta-te uma dificuldade, que é, se fores explicitamente amoral, és apanhado como amoral e as pessoas não gostam disso. Portanto, a melhor maneira que tu tens de conseguir viver uma vida apropriada é fingir a moralidade. E é aí que entra, como estavas a dizer, Diogo, esse discurso da falsa moralidade. Ora, e agora só para concluir, desculpa lá a resposta ser tão longa, mas repara como isto é curioso. Quando nós vamos olhar curiosamente para a história da humanidade e para a história das normas morais que são impostas nas várias sociedades ao longo da história da humanidade, tu verificas uma coisa curiosa. Um número significativo, eu arriscaria até a dizer que é talvez o maior número das normas que são impostas às pessoas, não são normas que visam realmente fazer as pessoas viver melhor, mas que visam sobretudo oprimir as pessoas para mostrar quem manda. E isto é curioso porque é uma distorção das coisas, é um pouco como, bom, nós podemos usar a ciência para curar a tuberculose ou podemos usar a ciência para lançar um míssil e matar 3 mil pessoas. Não é? E aqui acontece a mesma coisa, nós podemos usar as normas para organizarmos melhor a nossa sociedade e os nossos conflitos interpessoais para resolvermos esses conflitos da maneira que seja mais razoável, ou podemos usar as normas para massacrar as pessoas e, portanto, por exemplo, impedir as pessoas de serem homossexuais porque supostamente isso vai contra a vontade de Deus e isso é um pecado mortal e coisas desse género. E isso acontece com a generalidade das normas. Daí aquela coisa que eu comecei por dizer, que é o que é bom ou faz mal ou é pecado. Não é? Porque a ideia aqui é que as normas basicamente dificultam-nos a vida. E essa sabedoria popular que diz que o que é bom ou faz mal ou é pecado, há de facto sabedoria aqui. Porquê? Porque realmente um número significativo de normas ao longo da história da humanidade eram normas basicamente opressoras. Agora, daqui não se segue, como o pessoal pensava no Maio de 68, né, aqueles maluquinhos lá do Maio de 68, não se segue que agora vamos acabar com as normas todas. Não. O que segue daqui é, agora vamos ver que normas é que são adequadas, tendo em vista que o fito das normas precisa de ser o florescimento humano. Então, eu penso que já respondi demais. Quero que não, Desidério, quero que saibas que a dimensão da resposta, disseste que estavas a estender muito, a dimensão da resposta é apenas relacionada com a sua qualidade e eu quero que tu fales à vontade e nós queremos que tu fales à vontade e nós estamos todos a aprender muito e já apanhamos, já ficamos entediados com respostas bem mais curtas e nesta estamos perfeitamente entretidos, não te preocupes com isso. Não, aliás, nós estamos aqui precisamente para te ouvir, Desidério. Exatamente. Esquece que nós estamos cá, fica à vontade. Nós somos discípulos nesta academia. E já agora, e antes também quero trazer o Gonçalo à conversa, naturalmente,
eu ia-te perguntar em relação a essa aparência, portanto, tu falaste de que a maior parte das pessoas não tem uma verdadeira moralidade, tem de a aparentar, porque ninguém quer ser percepcionado como amoral, e, no fundo, isto, alastrado à maioria da população, torna toda a conversa de virtude, etc., profundamente superficial. Como é que qual é o caminho para que a sociedade volte a encontrar um alicerce comum, sendo que isso parece cada vez mais difícil? Achas possível, tendo em conta a situação atual, que a sociedade volte a encontrar valores nos quais todos se reconheçam verdadeiramente e não superficialmente? Talvez seja possível. Eu penso que temos contributos importantes aqui da psicologia social das últimas décadas. Eu temo que esses contributos acabem por ser desconsiderados na nossa vida pública e política, como aconteceu com outros contributos da psicologia cognitiva. Repara que, se tu pensares nos imensos contributos que a psicologia cognitiva nos deu a partir dos anos 70 e que, de alguma maneira, são sintetizados num livro que, felizmente, foi muito famoso, do Daniel Kahneman, Pensar Depressa e Devagar, que está traduzido em Portugal, Thinking Fast and Slow. E o que é pena nestes resultados importantes da psicologia cognitiva, que são resultados basicamente que nos dizem os seres humanos não são tão espertos quanto pensam, são terrivelmente idiotas e é muito fácil fazê-los cair nas ratoeiras, né? Em todo o género de ratoeiras cognitivas. E isto é uma lição muito importante. Porquê? Porque a partir do momento em que nós sabemos que temos esses vieses cognitivos, esses defeitos cognitivos, nós podemos tomar medidas para não cair nessas dificuldades, não é? E isso é o que nós fazemos quando fazemos ciência, ou quando fazemos filosofia bem feita, ou quando fazemos outros géneros de atividades, não é? Porque nós sabemos que temos que nos esforçar para termos um desempenho cognitivo apropriado. Agora, estes resultados da psicologia cognitiva, o único impacto que tiveram na vida pública contemporânea é que são sistematicamente usados pelos publicitários, seja para vender sapatos, seja para vender políticos. E isto é desagradável. É uma má ideia, porque estes conhecimentos da psicologia cognitiva deveriam ser usados para regulamentar, e agora vou dizer uma coisa que eu acho que o Gonçalo, e se calhar tu também vão cair em cima, e espero que me caiam em cima, para regulamentar os jornais, a televisão, a comunicação pública. Porque a comunicação pública tóxica que nós temos hoje em dia consiste basicamente em explorar todas as fraquezas cognitivas dos seres humanos, fazendo-os ter as crenças de uma maneira completamente emocional e superficial que o publicitista que está lá por trás quer que as pessoas tenham. Ora, este foi o único resultado que nós tivemos com respeito à aplicação destas importantíssimas descobertas da psicologia cognitiva. O meu medo é que aconteça a mesma coisa com a psicologia social dos últimos 30 anos. O que a psicologia social dos últimos 30 anos nos mostra é que o comportamento moral das pessoas é, para dizer o mínimo, problemático. Aproximadamente 80% das pessoas têm uma capacidade inaudita de serem profundamente amorais, atenderem apenas aos seus próprios interesses, ao mesmo tempo que conseguem racionalizar as coisas de tal maneira que se convencem, sinceramente, que são as pessoas mais morais. Na verdade, há até um dos resultados, assim, mais de fazer perder o cabelo, calculo que seja por isso que eu sou careca, já há muitos anos, é o seguinte: as pessoas genuinamente decentes, Diogo, como presumivelmente vocês, são pessoas que não se acham nada de especial moralmente. Quer dizer, quando se pergunta a essas pessoas o que é que vocês... Quando faz certas experiências e depois diz à pessoa para preencher um formulário, são pessoas que dizem: não, eu acho que sou normal, eu acho que não sou nada especial, sou um ser humano comum, sou um ser humano decente. Essas foram praticamente as únicas pessoas que na experiência realmente não trapacearam. E as outras que no inquérito respondem que acham que são mais morais do que a generalidade das pessoas, são os que trapacearam só para ganhar ainda por cima uma porcaria de $50. Portanto, nós temos aqui resultados muitíssimo importantes da psicologia social dos últimos 30 anos, que mostra que o comportamento moral das pessoas é basicamente simulação moral e falsa moralidade, e sabemos por que razão isso acontece. Agora, se isto for levado a sério e agora desenharmos as nossas políticas, as nossas leis e as nossas instituições políticas de acordo com este conhecimento para promover a postura moral genuína e para desencorajar a postura falsamente moral, se fizermos isso, teremos boas chances no futuro. O meu medo
é que nós façamos com este conhecimento da psicologia moral exatamente a mesma coisa que fizemos com o conhecimento da psicologia cognitiva. Estás a perceber? E se isso acontecer, as coisas vão ficar piores ainda. Mas uma questão, Desidério. Falavas há pouco da regulação. Eu entendo que não é a regulação pura, mas é, de certa maneira, conseguir entender esses avanços da psicologia cognitiva e não deixar que as pessoas sejam manipuladas. A minha questão é, vamos pedir a quem para fazer isto? Ao António Costa e ao Lula? Porque são essas pessoas que iriam tratar da regulação, ou iriam, não eles tratar, mas eles iriam criar o sistema para que, por exemplo, a comunicação na internet ou nos jornais fosse regulada. Claro. Confiarias a esses dois indivíduos a regulação das redes, por exemplo? Porque, dada a situação que nós temos, o género de pessoas que inevitavelmente lideram as nossas instituições políticas são as pessoas mais amorais que é possível imaginar. Portanto, é claro que não pode ser nas mãos delas que está um assunto tão delicado. Portanto, o nosso grande desafio hoje em dia, Gonçalo, é um pouco como o desafio que tiveram os grandes pensadores de filosofia política a partir do século XVIII, que é como é que nós nos livramos da tirania de maneira a que não façamos aquela coisa paradoxal que é, digamos, que era o impulso que existia até o momento, que era, para nos livrarmos da tirania, damos o poder absoluto a uma pessoa que essa sim vai nos livrar da tirania. Claro que isso não vai funcionar nunca, porque essa é precisamente a pessoa que vai usar esses poderes para exercer a tirania. Portanto, nós temos aqui um problema empírico muito sério para pensar em termos de sociologia, em termos de instituições e de desenho das leis, mas eu não vejo outra alternativa a isto. Um outro resultado importante, que eu penso que tem que ser levado muito a sério aqui, é o que acontece com a solução aparentemente mágica de simplesmente haver liberdade discursiva. O problema de simplesmente haver liberdade discursiva é que o discurso que tende a cativar as pessoas e a influenciar as pessoas é o pior discurso que se possa imaginar. Portanto, nós agora temos aqui, digamos, uma dificuldade, que é, se fosse assim tão fácil como simplesmente defender a liberdade de expressão, ok, era muito mais fácil, era só defender a liberdade de expressão, leis muito robustas, como por exemplo os Estados Unidos têm leis muito mais robustas a favor da liberdade de expressão do que têm muitos outros países, apesar de haver neste momento na Academia Norte-Americana uma completa loucura no que respeita à liberdade de expressão. Mas, apesar disso, no que respeita às instituições superiores, ao Supremo Tribunal e tudo isso, é muito difícil nos Estados Unidos tu conseguir silenciar de facto alguém. Okay? Mas na Europa isso não acontece, nós temos leis muito mais fracas de proteção do discurso na Europa do que temos nos Estados Unidos, portanto, nós podemos ir por aí. Se nós formos por aí, de facto a solução é muito simples, é só dizer, olha, precisamos de leis mais radicais que protejam a liberdade de expressão, como acontece nos Estados Unidos, e talvez até mais do que nos Estados Unidos, e coisas desse género. A má notícia é que isso não funciona. Porque não funciona porque não basta apenas ter liberdade de expressão. Ter liberdade de expressão apenas significa apenas que as pessoas que controlam os meios de comunicação da maneira que explora as fraquezas cognitivas das pessoas são as pessoas que vão ter uma maior projeção. Agora, claro, em 880, agora, o outro lado da medalha é, se tu colocas as restrições ou as regulamentações da liberdade discursiva nas mãos do Papa, ou nas mãos do bicho não sei das quantas, ou nas mãos de um primeiro-ministro qualquer mentecapto e semi-analfabeto, ou de um presidente como Trump, ou uma coisa qualquer desse género, bom, é pior a emenda do que o soneto, não é? Portanto, nós precisamos aqui de alguma maneira de resolver aquilo que para nós hoje é o equivalente do problema da tirania do século XVIII, que é, precisamos de encontrar aqui um equilíbrio que permita que, por um lado, nos proteja do tirano discursivo, digamos assim, que vai usar, evidentemente, as restrições à liberdade de expressão para fazer, por exemplo, como faz o Putin na Rússia atualmente, não é? Quer dizer, controla completamente o que é que se pode dizer nos jornais ou na televisão, etc., o que significa que há um discurso completamente falso, que é o discurso oficial que passa pelos canais e que informa as pessoas, ou que desinforma as pessoas. Não é isso que nós queremos, evidentemente. Mas, por outro lado, o sistema que temos atualmente claramente não está a funcionar. E, portanto, precisamos aqui de encontrar um equilíbrio aqui que funcione. Mas eu não sei como é que isso se faz. Eu queria fazer aqui também essa transição, se calhar um bocado já para essa parte política, e chamar o Gonçalo, mas muito rápido uma pergunta que me ocorreu quando estava a ouvir a falar sobre a questão da maioria das pessoas ser amoral ou nem sequer pensar sobre o assunto e apenas aparentar. Ou seja, o facto das pessoas verdadeiramente morais ou que assentam a sua moralidade em valores em que acreditam mesmo,
ser uma minoria ou ser tão minoritária deve-se a um desequilíbrio social de inteligência emocional ou cognitiva mesmo? Há uma associação direta aqui? Eu não sei responder a essa pergunta, mas emocional com certeza que não será, porque há uma diferença entre o altruísmo, que é ao contrário do egoísmo, né? O altruísmo que é ter em consideração os interesses alheios. Mas há uma diferença entre altruísmo no sentido emocional do termo, que não é ainda altruísmo no sentido moral do termo, e altruísmo moral. Porque o altruísmo, quando é meramente emocional, é apenas uma forma, é quase a mesma coisa que o egoísmo, no sentido em que a pessoa tem, por exemplo, uma grande empatia, e, portanto, simplesmente a pessoa sente-se mal se não ajudar a outra, ou sente-se mal se a outra estiver a passar fome. E, portanto, ok, é bom, quem nos dera a nós, toda a gente tivesse esse género de altruísmo, não é? Já teríamos no mundo muito pior. Só que isso não é altruísmo no sentido moral do termo. No sentido moral do termo não tem nada a ver com essas reações emocionais. Quer dizer, uma pessoa pode não ter nenhum género de reação emocional relativamente à maneira como as vacas são tratadas pela indústria pecuária contemporânea, porque a pessoa nem sequer vê isso, e, portanto, a pessoa pode viver bem comendo os seus bifes todos os dias, mas, por razões morais, a pessoa compreende que isso é uma coisa errada e combate a indústria pecuária e milita a favor do veganismo e procura dar a compreender às pessoas que a maneira como nós tratamos os animais é simplesmente imoral. Portanto, há dois tipos diferentes. Uma vez que o altruísmo genuinamente ético não tem nada a ver com reações emocionais primárias, penso que não será questões emocionais que explica a razão de ser de uma porcentagem tão grande da população ser basicamente amoral. Talvez a explicação seja apenas em termos simplesmente biológicos, entendes? Quer dizer, porque é normal um agente atender aos seus interesses. Os animais fazem a mesma coisa. E cá está, quando os animais aparentemente são altruístas, mas aquilo é uma coisa automática, não é um altruísmo genuíno do ponto de vista moral, porque eles não têm capacidade de raciocínio moral. Mas eles já têm essa coisa que nós também temos, que é, nós valorizamos aquilo que nós pensamos que contribui para o nosso bem-estar. E não há nenhum problema com isto. O problema é quando aquilo que contribui para o nosso bem-estar é o mal com do aquilo que contribui para o bem-estar dos outros. E agora temos de ter uma maneira de resolver isto. E a pessoa que é amoral, a maneira que ela tenta resolver é que se danem os outros. Eu quero, a única coisa que conta é o meu bem-estar. Não é? Portanto, eu penso que se haverá aqui algum problema é biológico. Tem a ver com a maneira como os seres humanos são. São animais como os outros. E, portanto, temos estas reações, esta maneira muito normal. Agora, a partir do momento em que tu tens sociedades com um certo grau de cooperação, como acontece com os chimpanzés ou com outros animais gregários, é preciso ter muita atenção que os animais, quando são gregários, não têm uma cooperação entre eles, como nós, por vezes, ingenuamente imaginamos. O que acontece é muito mais proteção mútua do que propriamente genuína cooperação mais profunda. Por exemplo, em bandos de chimpanzés, e, bom, a vida genérica na natureza é estou com fome, preciso comer. Esta é a lei número 1, todos os dias em que um animal está a viver é estou com fome, preciso comer. Ora bem, quando um chimpanzé encontra comida, especialmente se for uma coisa particularmente boa, como um cacho de bananas, ele apressa-se a comer tudo à pressa antes que os outros vejam. Ele não vai partilhar aquela comida com os outros. Portanto, o aspecto gregário aqui é um aspecto de proteção mútua. Claro, se eles forem atacados por um elemento estranho ao bando, eles todos se defendem em grupo e defendem-se daquele elemento estranho. Mas, quer dizer, a cooperação é a cooperação mínima que lhes traga, digamos, a proteção do próprio grupo. Mas eles não cooperam grande coisa entre si. Ora, se pensar que uma parte significativa dos animais, mesmo sendo gregários, são assim, bom, o que é de prever é que os seres humanos também sejam assim. Ou seja, que se associem em bandos ou sociedades ou coisas deste género, e que, em certa medida, cooperem, mas cooperem apenas e exclusivamente na medida em que isso for vantajoso para o elemento. Ora, agora pensa numa coisa curiosa, Diogo. O mais vantajoso de tudo para uma pessoa amoral numa sociedade é o seguinte. Primeiro, promover a moralidade para que os outros sejam morais. Segundo, não ser moral. Ok? E terceiro, parecer moral. Esta é a melhor estratégia de todas, percebes? Porque vais colher os benefícios de ser moral, porque toda a gente coopera contigo, tu finges que cooperas com os outros, e quando não consegues evitar cooperar, até cooperas,
Mas a cada oportunidade em que tu possas fugir com o rabo à seringa, foge. Estás a ver? Portanto, isto do ponto de vista biológico não é para mim surpreendente. Portanto, não tem nada a ver com bloqueios emocionais ou dificuldades cognitivas. É biologicamente aquilo que é de esperar, não é particularmente surpreendente. Isso é muito interessante, que de facto o altruísmo humano também pode ser em grande medida autopreservação. E também, de acordo com o que estavas no seguimento daquilo que estavas a dizer, Desidério, vou chamar o Gonçalo à conversa para introduzir um tópico, porventura um bocadinho mais político. Um dos livros que o Desidério, ou melhor, de que o Desidério falou ou sugeriu, quando nós inicialmente começamos a falar em ter esta conversa, foi um livro de Justin Tozzi, Grandstanding, The Use and Abuse of Moral Talk. Este conceito de grandstanding era, no fundo, quando o Desidério estava aqui a falar em disseminar moralidade, não a cumprir e fingi-la, não é? No fundo, estamos a começar a ver muito isto. Isso não é surpreendente que isso aconteça dentro da classe política. Porque é que tu julgas que isso está a acontecer também por exemplo, com as corporações? Nós estamos agora no Pride Month e as empresas e as corporações estão a adorar fazer as sinalizações de virtude. Nós sabemos que essa sinalização é seletiva e que as empresas não põem o seu logótipo colorido nas suas páginas para o Médio Oriente ou para os países árabes. O que é que explica essa hipocrisia, no fundo, ou qual é que é o interesse das corporações neste tipo de moralidade aparente? Nós percebemos o interesse das pessoas, mas porquê das corporações? É um interesse meramente capitalista? Eu penso que é exatamente como o interesse das pessoas, é ganhar uma vantagem. Que é exatamente o que acontece com as universidades norte-americanas hoje em dia. É ganhar uma vantagem. Portanto, se tiveres uma empresa ou uma universidade que sinaliza a virtude, qual é a esperança que ela tem? É que os idiotas pensam que aquilo é sério, não é? E como se identificam com aquele valor que a pessoa está a sinalizar, vão para lá, ou compram aquele produto, ou vão para aquela universidade. Portanto, essa é simplesmente uma maneira de ganhar dinheiro. É como fazer publicidade. É uma publicidade particularmente barata, porque eles não pagam para praticamente nada, fazem essa sinalização de virtude no Twitter e no Facebook e nos sites da própria companhia. É uma sinalização muito barata e, claro, não há nada a perder com isto. Entende? Agora vou só meter aqui faço essa pergunta ao Gonçalo. Se o interesse é capitalista, quando a coisa dá para o torto e o tiro sai pela culatra, nós vimos, por exemplo, o exemplo agora da Budweiser, da cerveja, por causa de ter colocado o Dylan como imagem publicitária, sofreu um rombo brutal no volume de negócios. Achas que isso, ou seja, achas que o real interesse por trás de colocar o Dylan era capitalista? Eles achavam que ia fazer mais dinheiro e simplesmente saiu o tiro pela culatra? Ou há mais alguma coisa por trás deste teatro? Bem, o caso com o Dylan é muito particular. Deixa-me só começar por vos cumprimentar, meus caros amigos, aos nossos ouvintes. Um forte abraço ao Zé Carlos, que hoje não pode estar connosco, como o Diogo já referiu. Já tive a oportunidade de lhe dizer pessoalmente, estou muito feliz de ter o professor Desidério Murcho como convidado, cujo trabalho já sigo há muitos anos, e é alguém que dá um contributo enorme à filosofia e língua portuguesa, fazendo uma coisa que eu acho que é particularmente difícil, que é filosofar para todos. Falar sobre filosofia e sobre tópicos pela sua natureza tendem a ser complexos, mas com a simplicidade necessária para que cheguem a toda a gente. O caso da Budweiser foi um pouco distinto, porque a Budweiser, para quem não sabe, colocou um auto-intitulado mulher transgénero, ou seja, um homem com disforia de género, a fazer publicidade à cerveja, e a cerveja o público target dessa cerveja é maioritariamente homens, como a maioria das cervejas, mas é uma cerveja barata, uma cerveja mais da working class, e aquilo não foi bem encarado. O que aconteceu, não pela primeira vez, mas pela primeira vez com esta dimensão, é que as pessoas conseguiram criar um contramovimento e com esse contramovimento penalizar a marca. O que tem acontecido até agora é mais ou menos isto. A direita focou-se
na luta económica, em baixar impostos e nesse tipo de batalhas, e esqueceu completamente a chamada luta cultural, que inclui as universidades. Portanto, a direita é um termo um pouco genérico, mas a direita focou-se na economia e na ilusão que, se as pessoas vivessem melhor, iam prezar mais a liberdade, iam preocupar-se mais com a prosperidade, e estava enganada, porque quanto melhor as pessoas vivem, mais tomam tudo como adquirido e mais questionaram o sistema e nos Estados Unidos vemos coisas muito estranhas a acontecerem. E durante anos estas marcas, que são quase todas, conseguiram dedicar-se a fazer campanhas que não eram necessariamente para o seu público-alvo, mas não havia penalização. Então, quando a Budweiser fez aquele tipo de publicidade, que qualquer pessoa percebe que não foi uma boa estratégia, estava à espera que, na pior das hipóteses, ninguém reparasse. Ou seja, na melhor das hipóteses, vamos buscar um público que não temos. O público, se calhar, mais feminino, ou um público mais virado para o lado esquerdo, mais sofisticado, diria eu, mas na pior das hipóteses não acontece nada e pela primeira vez em larga escala as pessoas juntaram-se, comungaram da opinião que aquilo não estava certo e começaram a boicotar a marca, e a marca já leva bilhões de prejuízo, milhões em vendas e bilhões em bolsa, e essa é a grande diferença. Porquê que as marcas fazem isso? O Desidério falou bem, porque era uma estratégia com baixo risco. Como eu referi, promover, por exemplo, uma campanha LGBT, e eles só o fazem nos países em que politicamente não há essa necessidade, no sentido em que não há necessidade de uma marca de cerveja fazer propaganda LGBT na Alemanha, porque não há direitos a faltar para a comunidade LGBT aqui, mas não o faz na Arábia Saudita ou nos Emirados, onde isso de facto podia fazer a diferença e podia fazer as pessoas viverem melhor. E pronto, e essa campanha, esse conjunto de campanhas até agora tem sido feito sem grande risco, mas pela primeira vez está a alterar-se e poderão haver mudanças no futuro. Eu julgo que após a Budweiser há um antes e um pós. Vão pensar duas vezes agora, não é? Sim, neste momento a análise de risco que uma empresa faz antes de se lançar nesse tipo de campanhas é muito mais ponderado do que era há 6 meses atrás ou há um ano. E ainda bem que é. Eu não sou a favor do envolvimento político das marcas em geral. Aliás, se há uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em entender é por que motivo é que a empresa que me vende ténis tem que me doutrinar sobre qualquer espécie de política, até aquelas que eu concordo. Eu não quero que nenhuma empresa, principalmente uma empresa de cerveja ou de Gillette ou quer que seja, me venha dar lições de moral. Eu não preciso de que a Volkswagen, que foi fundada pelo partido nazi, me venha dar lições sobre como é que eu devo interagir com outras pessoas. Não preciso. Ou a Dove que diz, vocês têm que gostar de gordas. E nós, ok, nós já gostávamos, obrigado. Podes continuar. Tá? Sim, é um bocado isso, mas as marcas fazem isso e fazem com essa contradição que nós falámos no início, em que podem fazê-lo aqui, mas não têm que o fazer na Arábia Saudita, sem que as pessoas se apercebam disso e de certa maneira vão acreditando na mensagem. Mas está a mudar, eu acho que está a mudar, e ainda bem que está a mudar. Mas talvez, Gonçalo, deixa-me fazer aqui talvez uma especulação, não sei o que é que tu pensarás acerca disso, mas uma especulação aqui é que há uma monopolização da atenção das pessoas por via de grandes questões fraturantes, grandes questões políticas, de grandes questões morais. É por isso que a sinalização da virtude funciona tão bem. Porque se as pessoas estivessem mais preocupadas com questões mais específicas acerca da sua profissão, de como é que vão gerir as coisas da sua profissão, se vão ser melhores médicos, melhores enfermeiros, melhores arquitetos, melhores professores, melhores apanhadores de lixo, melhores taxistas, se as pessoas estivessem mais seriamente envolvidas naquilo que precisariam de estar mais seriamente envolvidas, nomeadamente a sua vida pessoal por um lado e a sua vida profissional por outro, porque ao fim e ao cabo, se pensares bem, o bem-estar da nossa vida depende em grande parte do profissionalismo alheio, não é? E portanto
a maneira como nós encaramos com seriedade, com mais ou menos seriedade, a nossa própria profissão é uma das coisas que mais impacto tem diretamente na qualidade de vida das outras pessoas. Mas o que acontece é que, dada o tempo livre e a riqueza que as pessoas têm hoje em dia, e dada o facto dos meios de comunicação serem extraordinariamente baratos, as pessoas vivem mergulhadas em questões políticas. Que a pessoa liga à televisão, vai à internet, vai no Facebook, vai ao Twitter, e está o tempo todo, há o tempo todo escândalos morais e políticos e graves. E, portanto, as empresas, de alguma maneira, olharam para isto e viram, espera lá, o pessoal está todo muito mergulhado com estas coisas, o transgénero para cá, o transgénero para lá, o racista para aqui, o capitalismo para lá, e portanto vamos entrar na onda e vamos atrás disto. Portanto, eu penso que isso acontece um pouco, percebes? Ou seja, talvez no século, finais do século XIX ao princípio do século XX, o livro Enlightenment 2.0 do Joseph Heath é muito interessante por causa disso, porque ele dá-nos exemplos de como é que era a publicidade já no século XX, antes do impacto da psicologia cognitiva, o impacto negativo da psicologia cognitiva na publicidade. E provavelmente nessa altura a publicidade era uma coisa muito mais comezinha. Ele dá-me o exemplo precisamente de uma publicidade de café. E Gonçalo, é uma coisa muito curiosa. A publicidade explica com argumentos racionais e dados científicos a vantagem de beber café, entendes? E porque é que aquela marca específica é uma marca que deve ser escolhida, porque com o cuidado com que eles fazem o café, com que eles fazem todo aquele processo, e que parece quase um ensaio de filosofia, okay? Aquela publicidade de café. Porque hoje é impensável. Tu fazes publicidade de café com um gajo bonito, né, a beber o café, com uma barba assim, uma barba muito sexy como a tua, ou uma careca extremamente sexy como a minha, não é? Ou uma gaja boa. Portanto, hoje é completamente não discursivo, é o ataque direto à emoção. É o curto-circuito direto. Tu passas completamente pelos lobos frontais e vais diretamente à emoção direta da pessoa. Não era assim antes. Portanto, o que me dá a ideia, isto é uma especulação, mas talvez esteja a acontecer isso hoje em dia, há uma monopolização do discurso público, não é? A pessoa está o tempo todo mergulhada em problemas políticos contínuos. E, portanto, a sinalização da virtude agora torna-se muito mais atraente do que era há uns anos. Não é? Há uns anos, as pessoas que faziam cerveja, se há 40 anos, se viessem posicionar publicamente sobre a política, o público ficaria simplesmente estupefacto. Porque olharem para aquilo e dizem, o que é que isto me interessa a mim? Porque talvez nessa altura as pessoas que seguiam a política fosse uma pequeníssima percentagem da população, entende? Agora, hoje é completamente diferente. Tens uma percentagem gigantesca da população que segue estas coisas diariamente e que está diariamente preocupada com estas coisas. Está preocupada com coisas que não lhe dizem respeito na maior parte dos casos, porque são coisas que a pessoa não controla de qualquer maneira, não é? Que escapam completamente ao controle das pessoas. Enfim, isto é uma especulação, Gonçalo. Não, eu até ia perguntar aos dois se acham que há bocado estamos a falar da inexistência de um chão moral comum na sociedade atual, se esta adesão generalizada a estas causas, algumas delas que não têm pés nem cabeça, se reflete, no fundo, esta sede ou esta falta desse chão comum, ou se é meramente, como nós vimos, por exemplo, na Covid, ou vamos começar a verificar também nas restrições associadas às alterações climáticas, se é meramente uma propensão para a tirania sobre o outro e dizer ao outro o que é que deve ou o que é que pode ou não fazer, ou se é mera fraqueza, ou seja, vulnerabilidade à manipulação tão básica que é fácil pôr as pessoas a acreditar nas coisas mais escabrosas e, mais do que ser escabrosas, contraditórias. Portanto, se nos dizem que 1 mais 1 é 2 num dia e no dia seguinte dizem-nos que é 3, as pessoas vão dizer que é 3 porque, já não se vão lembrar que ontem eram 2. Isto é fraqueza ou é a procura desse chão comum? Eu não penso que seja a procura desse chão comum de maneira alguma. Se for a procura desse chão comum, é a maneira mais absurda e mais idiota de tentar fazer. Eu penso que realmente a especulação, penso, mais promissora aqui, e que pode ser empiricamente estudada, e que deve ser empiricamente estudada, é que me parece que a partir do momento em que existe esse fenómeno hoje conhecido da sinalização da virtude, é um fenómeno que, a menos que tenha restrições que sejam impostas, é um fenómeno que cresce exponencialmente. Ou seja, se tu afirmas sinalizas a tua virtude, a única maneira que eu tenho de passar à frente é ser ainda mais virtuoso que tu. E às tantas isto torna-se um exagero completo, percebes? Quer dizer, como hoje em dia, quer dizer, bibliotecas, universidades, simplesmente mandar para o lixo clássicos da filosofia e clássicos da literatura porque os autores são racistas, porque os autores são assim, porque os autores são assados, ou cortam pedaços dos livros. Os editores pegam nos livros da Enid Blyton e tiram todas as pequeninas palavras que podem ter uma ressonância racista e que podem ferir as suscetibilidades atuais. Porque isto às tantas torna-se
entendes? Um jogo em que a única maneira de jogar este jogo é dar mais um passo à frente. E quando dás mais um passo à frente, exageras ainda mais. Porque não há outra maneira. Quer dizer, quando toda a gente sinaliza a virtude de uma certa maneira, tu, se fizeres a mesma coisa, já não te destacas. Percebes? Para te destacar, tens de fazer uma coisa ainda mais radical. E aí, claro, fica uma desgraça completa. Né? Aí, às tantas, o simples facto de uma pessoa dizer uma coisa, como já aconteceu nos Estados Unidos, o simples facto de um professor dizer algo numa aula é suficiente para despedir um professor com tenure. Mas esse algo que é pode ser impensável há 20 anos. Pode ser uma questão de o que determina os géneros são os cromossomas, não é? Portanto, nem sequer precisa de ser uma coisa altamente polémica. É uma científica banal, okay, como essa. Okay? Tu achas que esta bolha está a arrebentar, Gonçalo? Esta bolha da sinalização de virtude, de ter que estar sempre à frente do outro, achas que está a arrebentar ou rebentou? Não acho. Não acho porque a base que sustenta esta sinalização de virtude, eu acho que há 3 razões essenciais para ela existir. A começar, um pouco pela razão que o Desidério falou no início, porque todos, ou quase todos, ambicionamos ser referenciados e percepcionados como exemplos de boa moral ou de comportamento moral exemplar. Ninguém quer ser visto como imoral, ou mesmo amoral, ninguém gosta de ser chamado desonesto, mesmo que o seja. Eu gosto de ver, acho que toda a gente gosta de ver aqueles documentários sobre serial killers e até eles tentam arranjar uma base, alguns deles tentam arranjar uma base moral para algumas das ações que fazem, à maneira deles, mas eles tentam. Não é? Como no filme Seven, ele matava quem cometia pecados capitais. Exatamente, mas portanto, esta busca de sermos pessoas morais, eu julgo que é a primeira razão de todas. Ninguém quer estar fora do círculo da moralidade. A segunda, eu diria que é porque o comportamento verdadeiramente moral dá muito trabalho. Se eu fizer um post no Facebook a criticar a falta de apoio aos sem-abrigo, eu gasto 5 minutos do meu tempo, mas se me registar numa ONG que ajuda aos sem-abrigo e todas as semanas for lá 4 ou 5 horas por semana a distribuir refeições, eu gasto 5 horas por semana, 20 por semana, 5 por semana, 20 por mês, 240 por ano. Ou seja, a sinalização de virtude custa-me 5 minutos, enquanto praticar a verdadeira virtude custa bem mais que isso e dá trabalho. Exatamente. E requer sacrifício, não é? Claro que o efeito prático da primeira é 0, ou perto disso, e a segunda tem um significado, faz a diferença, mas essa é outra componente que eu encontro da falsa moral. A falsa moral não se preocupa tanto com os resultados. E eu dei por mim a pensar nisso recentemente. Eu vou dar aqui 2 exemplos muito rápidos. Um deles, vocês provavelmente conhecem, são aqueles grupos radicais que exigem o fim dos combustíveis fósseis e protestam, colando-se, bloqueando estradas e atacam obras de arte. Eu tenho muitas dúvidas que estes ativistas se preocupem com o resultado das ações, ou seja, que a ação que praticam tenham um propósito inerente ao problema que dizem querer resolver, porque na prática, cada vez que bloqueiam uma estrada e impedem pessoas de voltar a casa ou veículos de emergência de passarem, tornam a causa menos popular e cada vez há menos pessoas a não gostar destes movimentos ambientalistas e do ambientalismo em si, mas para eles é indiferente, porque já têm as selfies, já colocaram os vídeos no Instagram, já colocaram no TikTok, portanto a ação moral, entre aspas, já está feita. Portanto, já sinalizaram, já são melhores que tu, já não precisam fazer outra coisa. Desculpa, Gonçalo, interromper. Tu tiveste no PAN, foi isso que encontraste lá? Encontraste mais genuinidade nas preocupações ou essa aparência? Eu tive no PAN nos primeiros 10 anos do partido, em que havia aquela inocência do início e havia um conjunto de causas. Isto é um tema paralelo, mas para dar um bocadinho de contexto, o PAN surgiu numa altura em que se eu matasse um cão à paulada no meio da rua, não era crime. Portanto, quando o PAN surgiu, havia uma necessidade enorme daquele partido aparecer, porque os animais não tinham qualquer direito em Portugal, naquela altura. E foi nesse contexto que eu apareci no PAN. O PAN, na altura, era grupos de pessoas, de associações, pessoas ligadas ao budismo, mas não tinha necessariamente uma política, não havia direita e esquerda, havia causas que as pessoas queriam defender, e eu acredito que essa inocência estava lá. Depois, entretanto, foi-se estragando. Nós devemos continuar a falar nisso noutros episódios, já falámos no passado, mas foi nesse sentido que o PAN apareceu, não necessariamente na sinalização de virtude, porque eu vou dar um exemplo. Eu deixei de comer animais há 13 ou 14 anos.
não é fácil, não é bom, e ninguém me dá medalhas por isso, não é? Pelo contrário, és insultado diariamente. Socialmente dá trabalho, não me dá nada em termos de benefício, não é? Para além da moral que eu acredito que é inerente a não comer animais, mas não é uma coisa fácil. E depois não é uma coisa que eu possa estar a postar nas redes sociais. Olha, metam likes porque eu sou vegan. Pá, ninguém liga a isso. Portanto, hoje não comi mais um bife. Hoje não comi mais um bife. Como é que faz um selfie disso? Hoje não. É que ainda para mais estás em círculos mais à direita e, portanto, ainda menos eficaz seria essa sinalização. É isso, não vão meter um prato com tofu, ninguém liga aquilo. Não é? E essa parte mas essa parte da moral dá trabalho, não é? Um outro exemplo que eu acho que também é muito paradigmático é a guerra na Ucrânia. Tem as redes sociais cheias de ativistas a favor do povo ucraniano, com bandeiras no perfil e a partilhar postos revolucionários. Não há nenhuma crítica em relação a isso. Mas a questão é, quantos deles se ofereceram para receber refugiados em casa, voluntariar-se para ajudar associações, contribuíram com dinheiro ou até se alistaram para lá e combater? Muitos deles queriam que houvesse intervenção direta na guerra, portanto eu calculo que achassem bem voluntariar-se para ir para lá. Portanto, eu apostaria que muito poucos ou até nenhum. E isso acontece porque passou a ser possível sinalizar moral, fazer essa sinalização como se fosse o apoio a um clube de futebol, sem que tenhamos sequer que sustentar. Eu não preciso sustentar nada do que estou a dizer. Eu sou uma boa pessoa porque escrevi Fuck Putin no Twitter e agora posso dormir descansado porque já fiz a minha parte. Uma terceira razão, estou já a terminar, que explica a popularidade da falsa moral, é que as ações morais tendem a ser discretas. É aquilo que eu falava sobre o veganismo. Ninguém me vê ser vegan. Ninguém me vê. Se eu ajudar alguém, a minha ação de ajuda a essa pessoa será reconhecida por essa pessoa, eventualmente pela família dessa pessoa, mas extingue-se aí. Não, será sempre de uma notoriedade reduzida. Enquanto se eu fizer um post no Facebook a dizer não, o Fuck Putin é um bom exemplo, mas se eu fizer um post no Facebook a sinalizar a virtude, eu vou ter likes, vou ter shares, a retribuição social, no fundo, a virtude tornou-se uma currency, tornou-se uma moeda de troca, e eu vou receber muito mais se sinalizar em vez de viver a virtude em si. E, portanto, com estas três razões, o incentivo é tão grande que eu francamente não creio que venha a acontecer. O que vai acontecer é vai-se gerar que já está a aparecer, um contra-movimento em relação a isso, de pessoas que, quando alguém sinaliza a virtude, simplesmente vão ignorar essa pessoa ou não vão dar atenção. Ou pelo menos já há essa notoriedade. Ok, estás só a sinalizar a virtude, mas não vai acabar, porque é como ir comer ao McDonald's, aquilo é barato, é rápido e não faz bem à saúde, mas também não importa, não é? Eu até ia, porque é precisamente isso, portanto, é uma virtude aparente que se alimenta a si própria, porque na verdade esta questão, por exemplo, dos posts no Facebook resultam, porque depois vêm os que também o fizeram comentar a dizer tu és tão boa pessoa, és como eu, somos boas pessoas, boas pessoas, e estamos nisto, e é uma coisa que se alimenta a si própria. E é interessante, mas isto agora tem uma coisa, e que nós já fomos introduzindo aqui, tem uma coisa particularmente perversa, que é, nós temos toda uma agenda, ou um conjunto de propósitos que está a cavalgar essa tendência para a sinalização de virtude, não é? Desidério, como é que nós travamos isto, se é possível travar? Ou seja, houve uma percepção de que a sinalização de virtude era uma propensão, uma vulnerabilidade da maior parte da população e está a ser explorada para fazer determinadas avançadas agendas, independentemente da sua lógica ou independentemente da sua moralidade. Como é que se trava isso, se isso é possível? Olha, Diogo, eu não sei em particular como é que se trava isso, mas sei que um obstáculo para se conseguir fazer tal coisa é pensar, seja em termos morais, seja em termos políticos, em termos dos grandes ismos e em termos das identidades com os ismos. O que nós precisamos é ter uma atitude pragmática, de estudar as coisas no terreno, ver como é que as coisas funcionam, trabalhar com psicólogos sociais e com sociólogos e ver como é que podemos tornar o discurso público mais saudável, mais honesto e contrariar esta tendência, esta espiral da sinalização da virtude, que é autodestrutiva e que põe em perigo
mesmo as nossas instituições democráticas mais importantes do mundo contemporâneo, porque basicamente alimenta o espectro da tirania, que era uma coisa que parecia que tinha sido resolvida de vez, digamos assim, ingenuamente. Eu pensava, há 30 anos, pensava que a tirania acabou-se. Quer dizer, ok, temos a tirania em certos países que não têm o género de experiência democrática que tivemos na Europa e nos Estados Unidos, mas a tirania é uma coisa passada, é uma preocupação lá do pessoal do século XIX, nós resolvemos isso. E agora não é assim. Nós temos outra vez o espectro da tirania, uma tirania populista, baseada em primeiros-ministros e em presidentes que são completamente mente-capos, pessoas completamente incapazes de escrever 3 parágrafos sem se contradizer, mas as pessoas votam neles precisamente porque são pessoas que sabem sinalizar a virtude apropriadamente e, portanto, sabem chamar as entidades certas e os ismos certos. Portanto, a atitude aqui é usar o conhecimento que nós temos hoje em dia de psicologia social, em vez de usá-lo para o mal, e usar o conhecimento que nós temos de psicologia cognitiva, em vez de usá-lo, esse conhecimento para o mal, usar esse conhecimento para o bem, para promover sociedades mais justas, sociedades que promovam de uma maneira mais apropriada o florescimento de todos os seres humanos e de outros seres moralmente relevantes, não os seres humanos. Em particular, não sei como é que isso se faz, mas sei que sem pragmatismo e sem uma atitude, digamos, mais de tentar melhorar as coisas a passo, porque eu penso que uma das grandes lições da história é que as soluções radicais, revolucionárias, totais, em que passamos uma esponja sobre o assunto e agora começamos do zero, não funcionam. O que funciona são pequenas melhorias. Nós melhoramos uma pequena coisa muito concreta que nós temos razões apropriadas para pensar que conseguimos melhorá-la e é essa que nós atacamos e é essa que nós melhoramos. E depois, se correr bem, em cima dessa construímos outra, em cima dessa construímos outra. É por isso que eu penso que o discurso contemporâneo anticapitalista é tão perverso e perigoso. Nós sabemos onde é que conduz o discurso anticapitalista, sabemos onde é que isso conduz aos piores massacres da história da humanidade, e, no entanto, as pessoas acham que essa é a solução. A solução é vamos acabar com as empresas, vamos acabar com o capitalismo, e, claro, no lugar de termos um CEO qualquer que toda a gente odeia, vamos ter o Lenin. Não é? Saímos da frigideira e caímos no fogo. Zidane, deixa-me fazer-te uma questão que é também uma provocação, um bocadinho. Sendo as universidades parte do problema, como é que podem contribuir para a solução? E são, de facto, parte do problema. Uma das coisas curiosas acerca da publicidade universitária é como, nas últimas décadas, se conseguiu implantar na cabeça das pessoas a mentira histórica de que as universidades sempre estiveram do lado do bem. E sempre estiveram do lado da verdade. E da investigação objetiva da verdade. Isto é completamente mentira. Ok? Se fores ver a fundação das universidades desde o século XIII na Europa, com a Universidade de Paris e depois a Universidade de Oxford, os momentos em que institucionalmente houve realmente uma defesa da verdade e da investigação e da liberdade de expressão e da liberdade criativa dos investigadores, foram momentos pontuais. Na maior parte da história das universidades era simplesmente um sistema tirânico em que as pessoas, para poderem dar aulas, tinham que obedecer a um conjunto de ditames. Nós hoje em dia, por exemplo, só para dar 2 exemplos muito simples, nós hoje em dia pensamos que David Hume é um dos grandes filósofos do pensamento europeu, um gigante do século XVIII. Ele nunca pôde dar aulas na universidade, em qualquer universidade do Reino Unido, porque era considerado ateu. O homem nem sequer era ateu, ele era mais deísta, que é uma coisa assim um pouco mais vaga, um pouco mais como a Voltaire. Mas ele tinha a fama de ser ateu, ele não era basicamente um beato. E, portanto, se não era um beato, não podia dar aulas na universidade. Ponto final, parágrafo. Segundo exemplo, agora para dar um exemplo de uma pessoa que era um beato. Descartes. Descartes, nós consideramos, como em qualquer livro de história da filosofia, é o pai da filosofia moderna, não é? Não sei quem é a mãe. Mas Descartes, que era católico, e sempre foi católico a vida toda, apesar de ser católico, não pôde dar aulas numa universidade dos Países Baixos, depois de ter sido convidado para dar aulas, porque os professores da universidade se opuseram às suas visões teológicas e à sua metafísica, que eles achavam que era uma metafísica que não estava de acordo com a metafísica tradicional de Tomás de Aquino, que era a metafísica, digamos, cristã tradicional.
E isto dos Países Baixos, que era na altura, século XVII, dos países mais livres, digamos, da Europa. E ele, no entanto, mesmo assim, Descartes foi impedido de dar aulas numa universidade dos Países Baixos. Portanto, nós temos pouquíssimos exemplos em que as universidades estiveram do lado da procura desapaixonada, da objetiva e da verdade, e que estiveram do lado da liberdade de expressão. Portanto, a inversão que nós tivemos ultimamente, em que as universidades são as primeiras a fazer a sinalização da virtude, a despedir os professores quando os professores não têm o discurso anticapitalista, a despedir toda a gente não anda com uma blusa vermelha e a foice e o martelo na testa. Portanto, a situação atual, para mim, não é nada surpreendente, porque eu sou um estudante muito humilde da história. E, portanto, para mim isso não surpreende nada. Quer dizer, acho isso a coisa mais natural do mundo. O que aconteceu foi que nós tivemos realmente um pequeno período do pós-guerra, até aproximadamente ao ano 2000, em que a sociedade se liberalizou profundamente. E como surgiram um conjunto de valores que eram novos, nomeadamente a liberdade de expressão e o respeito pela opinião, e aquela máxima de Voltaire, que ele nunca escreveu, mas que é muito bem atribuída a Voltaire, que é: discordo completamente de tudo o que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito de dizê-lo. Portanto, esta máxima, que foi formulada no século XVIII e depois foi cristalizada no século XIX por John Stuart Mill, estava, digamos, implantada em grande parte da sociedade, no pós-guerra, da sociedade europeia do pós-guerra. E, na verdade, quer dizer, esteve presente na própria Constituição dos Estados Unidos, e é por isso que os Estados Unidos têm uma Constituição tão fortemente a favor da liberdade de expressão. De maneira que, quando a sociedade no seu todo vai numa certa direção, as universidades, como qualquer outra grande corporação, vai na mesma direção. Porque, basicamente, depende... Vamos pensar uma coisa muito simples. O que é que acontece à Universidade de Lisboa se amanhã nenhum aluno se candidatar à licenciatura? Fecha. Os dinheiros públicos que chovem em cima da Universidade de Lisboa simplesmente desaparecem. Portanto, as universidades dependem... As universidades vendem um produto. E é um produto... Um livro que me influenciou muito aqui, que é o livro do Kaplan, sobre a educação, que eu aconselho vivamente. Against Education. Tem um título provocatório, né? Contra a educação. Mas é um livro que vale a pena ler para nós compreendermos bem como é que funcionam as instituições educativas, incluindo as universidades. E isto acontece a mesma coisa com as escolas. Portanto, há uma ideia completamente falsa que as pessoas fazem das grandes corporações educativas, das grandes instituições educativas, como se fossem instituições do bem, angélicas. Aquilo é como vender sapatos. Quer dizer, eles estão a vender uma coisa. Aquilo que eles vendem é uma certificação. Repare-se, uma coisa das mais curiosas que o Kaplan mostra no livro dele é que as universidades e as escolas não vendem sequer o conhecimento ou as competências que a pessoa adquire. Porque é o canudo. É o canudo. É a certificação que conta. Porque se fosse o conhecimento, as universidades caríssimas, presenciais, já tinham acabado com as muitas universidades que, entretanto, surgiram online, ou semi-universidades, várias instituições que surgiram online, que dão cursos de altíssima qualidade, mas não têm a certificação prestigiante das escolas tradicionais. O que eles vendem, de facto, é um diploma, é um canudo, como estava o Diogo a dizer, é o canudo. E, portanto, ora, se este é o produto que tu vendes, tu tens de ter muito cuidado com o teu público. Se tu estás a ver que o teu público vai todo na direção do politicamente correto, bom, as universidades também vão. É muito simples. Portanto, tal como no tempo de Descartes, as universidades, as pessoas do seu todo achavam que Descartes era talvez herético, e, portanto, o que é que as universidades fizeram? Bom, foram atrás da opinião pública e disseram: não, Descartes não pode ensinar aqui porque é herético. Se as coisas tivessem mudado, as universidades já contratavam o Descartes tranquilamente. Portanto, eu não vejo aqui nenhuma diferença. É a mesma coisa que a Coca-Cola ou a Budweiser ou qualquer outra empresa. É uma empresa como outra qualquer. E, portanto, têm exatamente a mesma estratégia. Isso faz todo sentido, até porque muitas universidades fizeram a criação de produtos, desenvolveram cátedras e partes na própria universidade de disciplinas que eles próprios inventaram, que isto é ao contrário das ciências naturais. As ciências sociais pode-se inventar coisas e Portugal tem várias conhecidas entidades ligadas à investigação, que a investigação deles é... colonialismo no momento da história pós-revolução, que na prática é um tema que há margem para investigação, mas não há margem para 40 alunos ou 50 alunos por turma todos os anos, e de certa maneira eles aprenderam a reproduzir isso como se fosse uma fábrica, não é? E há inteligência da parte deles, porque criaram-se
verdadeiras coutadas de alunos que se inscrevem, que não vão ter trabalho, o único trabalho que podem ter é como investigadores, mas isso também não importa, e vendem bem, vendem até o próprio marketing de forma eficiente. Agora, que benefício é que trazem para a sociedade, aí já é mais discutível, não é? Exatamente. E há aqui uma diferença especial, desculpa dizer, que é, no caso de universidades, comparado, por exemplo, com a Budweiser, que é uma coisa patrocinar ou publicitar certos tipos de campanhas, ou princípios, ou ideias. Outra coisa é despedir pessoas por não as ter. E hoje em dia há aqui é possível contornar a questão de desrespeitar a liberdade de expressão. Uma pessoa que agora cancela alguém ou que despede alguém pela sua opinião não é contra a liberdade de expressão, é contra o discurso de ódio, claro. Que é um rótulo da nova língua que coloca automaticamente metade do espectro político de fora da discussão, não é? Diogo, o que estás a dizer tem diretamente a ver com um aspecto que nós não falámos ainda aqui, mas que é um aspecto muito importante e que as pessoas precisam ter noção deste aspecto, que é o uso imoral da linguagem. Todas as práticas imorais da humanidade têm associadas a si um uso imoral da linguagem. Neste aspecto, Orwell foi clarividente. Ele viu com uma clareza impressionante, não apenas no 1984, mas em vários dos ensaios que ele escreveu e que de alguma maneira são preparatórios depois do tema que ele desenvolveu em 1984, que é o controle da linguagem é o controle do pensamento, que por sua vez é o controle das pessoas. Mas a chave para controlar as pessoas é usares a linguagem de uma maneira falaciosa, enganadora, mas que não é vista dessa maneira pelo leitor e pelo interlocutor. Portanto, o uso da linguagem é o fator principal aqui. É por isso que a linguagem depurada, cuidadosa, clara, direta, sem recorrer a abstrações que não sabem o que querem dizer, sem vaguezas que não sabem o que querem dizer, uma linguagem terra a terra, chã, honesta, não é apenas, digamos, um floreado literário, é uma necessidade política. Não, muito bem visto, até porque nós vimos, por exemplo, ainda ontem falamos, ou anteontem, da questão do documentário do What is a Woman? É uma pergunta que, como nós estamos tão impregnados ou tão dentro desta, enfeitiçados por esta nova língua, do género ser uma coisa fluida, tipo lesmas, nós depois vamos fazer uma questão tão concreta, tão básica, tão simples. Quanto mais simples a questão, parece hoje em dia nestas questões, quanto mais simples a questão, mais difícil é de responder. Aconteceu mesmo na vida, acontece no clima. Quanto mais simples é a questão, mais difícil é de responder. Quando a questão tem termos abstratos e esotéricos, é muito fácil de responder porque também é respondida da mesma forma, não é? E essa simplificação da linguagem que leva a uma simplificação do pensamento, e não é possível simplificar o pensamento quando ele não existe, quando não existe essa lógica por trás. E neste sentido também ia fazer, relacionado com esta questão da linguagem, esta porventura será o maior desafio, que é contornar isso, porque todos somos reféns independentemente, ou contra ou a favor, estamos todos a debater necessariamente os tópicos que nos são impostos dentro dos parâmetros que nos são impostos, mesmo que seja para os contestar. Ou seja, inverter a narrativa passa não por contestar a atual, mas por criar alternativas, e tendo em conta que as instituições, comunicação social, poder político, está todo imerso numa grande unanimidade, como é que é possível dar a volta a isto? Qualquer um dos dois. Gonçalo, começa tu, que eu não sei o que dizer. Não, comece bem. Ainda em relação ao último ponto que estávamos a falar, para mim um exemplo paradigmático é a expressão Gender Affirming Care. Quando nós ouvimos Gender Affirming Care, qual será a tradução literal disto? Cuidado médico de género. Da afirmação de género, da afirmação de... É uma coisa boa, não é? Todos nós precisamos de care, todos nós precisamos de medical care. Na realidade estamos a falar de esterilizar crianças, dar hormone blockers, ou seja... Mutilar. Por uma coisa que é horrível,
criou-se uma expressão simpática, de certa maneira, alterou-se a própria realidade do que é do que realmente é o gender E affirming passa-se care. ao contrário, há eufemismos, mas também há disfemismos. Precisamente. Coisas que são normais, que são diabolizadas, não é? Sim, precisamente. Em relação à tua última pergunta, vais ter que repetir que eu já me perdi. A minha pergunta foi como dar a volta a isto, tendo em conta a unanimidade institucional, política, Certo. da comunicação social, como dar a volta a essa narrativa única. Eu tenho um exemplo interessante que me aconteceu esta semana e eu tenho como princípio que não uso os meus pronomes. Aquilo que nos dizem que toda a gente tem os seus pronomes, eu não tenho os meus pronomes, eu não tenho pronomes nenhuns. Há a linguagem, eu sou um homem, e há linguagem que foi criada para se referir a mim de uma certa maneira, mas eu não tenho os meus pronomes. Então, sempre que nas empresas em que trabalhei me é sugerido que inclua os meus pronomes, eu não o faço. Tens que pôr vosso mecê. O meu pronome é vosso mecê. Vosso mecê. Como é que será em inglês? Bem, não interessa. Mas aconteceu-me esta semana uma coisa interessante, que era, eu estava-me a candidatar a um emprego e num dos campos do formulário de candidatura eu fui obrigado a escolher os meus pronomes. Ou seja, eu queria finalizar o preenchimento, mas não pude fazê-lo sem dizer se o meu pronome era she, her, he, is. Eu escolhi outro, não sei muito bem o que é que será o outro, mas escolhi outro. E isto para dizer que, mesmo sem querer entrar neste sistema, mesmo sem querer escolher pronomes, eu fui obrigado a. Claro. A opção era não me candidatar ao emprego. Curiosamente, rejeitaram-me de lá, mas isso não interessa. Mas errado, se te identificasses como she, eras aceito. Eu meti outro. Eu não sei o que era o outro, mas outro pareceu-me bem. Mas sem querer aderir ao sistema, eu fui obrigado a aderir ao sistema. E muitas das vezes é isso que se está a passar. Por exemplo, eu deixei de usar a expressão mankind. E não foi de forma propositada. Simplesmente deixei de usar porque saiu do meu léxico e houve uma intenção política de fazer essa palavra desaparecer. Particularmente vem de humankind, na verdade é isso que estamos a falar. Pois, exato. Agora, até que ponto é que nós podemos... A ideia de man é homem, provém da palavra human, não é? Pois, e há aquele que disse a man and a woman, pensando que a man era referir-se ao homem e não do latim. Agora, como é que nós fugimos disto? É difícil, é mais difícil do que parece, principalmente, se calhar no caso do Desidério, no meio académico é muito complicado. Eu vivo no meio mais corporativo, mais de startups, é difícil. É difícil. Eu já tive mais formações de diversidade e igualdade do que aulas de filosofia. Já tive tive dezenas de formações. E algumas delas são obrigatórias, ou seja, ou vais ou arriscas-te a perder o emprego. Desculpa interromper, também fazem aí na universidade, Desidério? Também és vítima de formações de lavagem cerebral? Por enquanto tenho conseguido safar dessas coisas, mas não me safei de uma outra. Uma vez que eu sou obrigado também a preencher formulários, os burocratas são muito espertos no preenchimento de formulários. Até há pouco tempo eu não tinha raça, mas recentemente já tive que assumir que realmente tenho uma raça. Portanto, durante vários anos... Qual é? Yorkshire? Era apenas um ser humano, mas agora tenho raça. Portanto, não tinha lá a opção de Yorkshire, senão seria a raça que eu teria escolhido, são praticamente simpáticos, mas tive que pôr lá uma raça qualquer. Que é uma coisa que eu sempre considerei profundamente ofensivo e profundamente deslocado. A que propósito é que uma pessoa vai dizer qual é a cor da pele dela? Quer dizer, qual é a sua origem étnica? Quer dizer, se os avós dele vieram da Índia ou da África ou da Austrália, como é que raio isso pode interessar a alguém? Não é? Mas pronto, mas interessa, não é? Interessa mais do que nunca. E já agora, Gonçalo, não sei se tens uma coisa a acrescentar, ia passar a pergunta que fiz de como ultrapassar esta unanimidade, ia passá-la ao Desidério, e já agora dentro do contexto académico. Nós conhecemos o contexto académico português, que é sempre, como em tudo, apenas um fraco exemplo daquilo que se passa. Como é que é no Brasil? O Brasil tem uma tendência para emular aquilo que se passa nos Estados Unidos, é isso que se está a passar? A sociedade brasileira é em grande parte uma sociedade que imita a sociedade norte-americana e talvez pela proximidade geográfica ou pelas outras razões históricas, não sei quais são.
não deixa de ter a sua graça, não é? Porque o discurso principal que se ouve muito aqui no Brasil é o discurso anticapitalista, portanto é uma coisa engraçada ao mesmo tempo copiar um país que supostamente seria o grande país capitalista do mundo. Mas, quer dizer, a tua pergunta é muito importante, mas talvez eu possa dar uma orientação esperançosa. Por favor. Eu tenho esta preocupação porque eu tenho visto alguns dados empíricos que mostram o profundo desânimo das camadas mais jovens de algumas sociedades, nomeadamente a sociedade portuguesa. Jovens de 17, 18, 20 anos, que sentem que simplesmente isto não vai dar certo e que não vem uma luz ao fundo do túnel. E eu quero dizer o seguinte, ok, quando nós não sabemos que vai dar certo, damos o nosso melhor porque não há outra coisa mais apropriada a fazer. Portanto, neste caso, o que é que nós podemos fazer? Bom, fazer um trabalho de qualidade, divulgar, ensinar às pessoas, procurar ser honesto, procurar ser aberto, ser tolerante e procurar fazer as pessoas compreender que estamos a entrar num domínio que é previsível que seja a destruição da humanidade, porque nós não vamos resolver o problema do aquecimento global com a sinalização da virtude. Nós não vamos conseguir resolver o problema da pobreza extrema, em que morrem 30 mil crianças por dia à fome. Nós não vamos resolver esse problema com sinalização de virtude. Nós não vamos resolver o problema das pessoas que são discriminadas por questões raciais com sinalização de virtude no que respeita ao antirracismo. Nós resolvemos esses problemas com seriedade, com estudo, com tolerância e, sobretudo, com a convicção profunda de que todos nós, quando somos genuinamente honestos e procuramos ser genuinamente morais, a nossa primeira característica é a humildade moral. Nós não nos achamos a coisa mais moral do mundo, porque nenhum de nós consegue ser moralmente perfeito. E, portanto, quando nós ouvimos esse discurso da sinalização de virtude, da pessoa que é moralmente superior e da pessoa que se deita numa estrada e queima não sei o quê, contra não sei quantos, nós já sabemos que estamos a falar com um hipócrita. Portanto, não vale a pena perder tempo com essas pessoas, vale a pena nós tentarmos fazer associações e movimentos e publicações que sejam positivos e que contribuam para melhorar as coisas. A questão é que não há outra coisa a fazer. Agora, a dificuldade aqui, Diogo, isso garante que vamos ser bem-sucedidos? Não. Bom, mas no século XVIII eles também não tinham garantido que conseguiam acabar com a tirania, e conseguiram, em grande parte, acabar com a tirania política, não é? Portanto, as sufragistas britânicas não tinham garantia que conseguiam realmente fazer valer o seu ponto de vista, mas conseguiram. No caso de John Stuart Mill, por exemplo, ele deu um contributo importante para isso, escrevendo um livro explicando por que razão é que a submissão das mulheres era uma coisa moralmente inadequada e politicamente totalmente sem pés nem cabeça. Portanto, esse é o género de trabalho que cada um de nós pode fazer dentro da sua área da especialidade. E fazemos isso o melhor que podemos, o melhor que sabemos, com tolerância, com humildade, com paciência. É preciso ter muita paciência. Mas qual é a alternativa? Vamos todos chorar as nossas mágoas e ler Schopenhauer? Não, mas de facto há uma tendência mesmo para quem, enfim, como é o meu caso, que acredita na liberdade individual de pensamento e de expressão, há uma tendência para quando se ultrapassa um certo limite, quer de falta de moralidade, quer de falta de lógica, de querer nós próprios proibir esse tipo de atitude ou esse tipo de ideias de ser propagadas, não é? No fundo, a pergunta é como equilibrar este respeito pela liberdade de pensamento da maioria, sendo que o pensamento da maioria tem tendência a não ser necessariamente certeiro, não é? Exatamente. Na verdade, eu penso que se nós fizermos uma breve análise das grandes conquistas mais importantes para a qualidade de vida diária das pessoas, as conquistas dos últimos 2 ou 3 séculos na Europa, são fruto não da maioria, mas de uma pequeníssima minoria de pessoas que estavam seriamente preocupadas em tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. E são esses avanços, às vezes, que são muito milimétricos e que são quase invisíveis no discurso público, mas que mais que realmente contam para a qualidade de vida de umas pessoas. Deixa-me dar só um exemplo, Diogo. Quer dizer, hoje para nós é líquido e é óbvio. Trabalhas 7 horas por dia, descansas 2 dias por semana. Ah, é? Então vai lá para 1920 a ver como é que era. Exato. Isto na Europa. Ok. Portanto, isto parece uma coisa muito simples, é uma coisa muito básica. Tanto que Marx achava que os socialistas que defendiam este género de reformas progressivas a pouco e pouco, o que é que ele chamou? Socialistas utópicos, que isso nunca vai acontecer. Bom, o que é que nunca aconteceu? O comunismo do velho Marx. O que é que realmente aconteceu? Estas reformas cuidadosas, bem pensadas e a pouco funcionaram. E para ironia das ironias, algumas delas defendidas pelos próprios terríveis capitalistas.
que estavam interessados em que os seus trabalhadores tivessem melhores condições de vida, em vez de se fazer em vez de ter este pensamento maquiavélico que os marxistas têm, que há o bom e o mau, e os maus são os capitalistas, e os bons é o Lenin, o Stalin, o Pol Pot e essas pessoas assim. Portanto, eu penso que esta é a via. Os limites da liberdade de expressão é realmente algo que nós precisamos estudar hoje em dia, em grande parte, e aqui também eu sou muito influenciado por um livro excelente, The Merchants of Doubt, exatamente, que, acerca do que aconteceu nos Estados Unidos com as tabaqueiras, que atrasaram o mais possível o conhecimento público dos malefícios para a saúde do tabaco. Como é que elas fizeram? Usaram a liberdade de expressão. E como é que se usa a liberdade de expressão? Desta maneira, tu convidas a pessoa A e convidas o contraditório. E para o público, genericamente, o simples facto de haver contraditório significa que as duas posições, são questões de posições, cada um tem a sua. Igualmente válido. De um lado, tu tens a verdade científica. Do outro lado, tens uma completa fantasia. E o ponto crucial é que as verdades nunca são assim tão claras e tão nítidas que não se consegue sempre encontrar ali uma dificuldadezinha qualquer. Entende? E, portanto, é por isso que eu hoje sou muito menos, digamos, crente nas virtudes epistémicas absolutas da liberdade de expressão, como era o caso de John Stuart Mill, e eu fui muito influenciado pelo John Stuart Mill, e fui eu que incentivei a publicação em Portugal pela primeira vez do Sobre a Liberdade de John Stuart Mill, precisamente por acreditar naquelas ideias, mas hoje percebo que John Stuart Mill, face aos resultados dos últimos 30 anos, está desatualizado. Ele pensava ingenuamente que basta dar liberdade de expressão e a verdade vem ao de cima. O que nós sabemos hoje é que, graças às manipulações dos jornalistas e das televisões e dos políticos, as manipulações comunicativas, a liberdade de expressão não chega. É preciso haver aqui alguma maneira de garantir que é uma expressão de qualidade. E agora, claro, temos o grande problema que o Gonçalo ficou logo arrepiado assim que eu falei nisto, que é a quem é que vais dar esse controle? Não é? Vais dar esse controle ao Papa? Vais dar esse controle ao Bolsonaro? Vais dar esse controle ao Trump? Não é? Portanto, esse é um problema que temos que resolver. Mas isso não significa que não consigamos resolvê-lo. Que não consigamos criar estruturas que melhorem a qualidade da liberdade de expressão. E já agora deixa-me só dar-te um exemplo muito simples do que é que se poderia fazer. Na verdade vou-te dar dois exemplos até. É um rapaz simpático, vou-te dar dois exemplos em vez de dar ação. Fica ao mesmo preço. Vende os dois pelo preço de um. Um exemplo é o seguinte. A maneira como as campanhas políticas são feitas, que obedecem a um conjunto de restrições, mas não têm uma legislação, do meu ponto de vista, adequada. As campanhas não deveriam ter qualquer género de debate oral, não deveriam ter qualquer exposição pública em outdoors, qualquer género de coisas desse género, debates na televisão ou na rádio. Não devia ter nada desse género. Tudo isso é imediatamente manipulado em termos da mesma maneira com que se vende cuecas. Muito bem. Portanto, a minha proposta seria a seguinte: os candidatos registram-se e escrevem o seu manifesto político. Então, se os políticos fossem obrigados a explicar-se cuidadosamente num artigo de 20 páginas ou 30 páginas, talvez a qualidade da comunicação política melhorasse significativamente. Repare-se, isto teria que ser uma coisa estudada empiricamente, eu não sei, eu não sou mágico, mas é uma previsão, é uma especulação. Talvez as coisas funcionassem melhor. Precisaríamos, pelo menos, de testar isto. O grande problema é que as pessoas votam hoje em dia em pessoas que dizem 4 ou 5 frases. E é tudo no domínio da oralidade. Nós sabemos perfeitamente que no domínio da oralidade nós não conseguimos fazer nada. O meu exemplo favorito é o seguinte. Diogo, nós somos muito espertos, fazemos muita matemática, então diz lá, quanto é que é 427 vezes 38? Não me perguntes a mim. Ok, faz lá isto sem lápis e papel. É impossível. No domínio da oralidade, nós nunca saímos da lana caprina, nunca saímos da superfície. Para fazer física, para fazer música, estou a falar de música erudita, para nós fazermos, para fazer filosofia, para fazer literatura, precisamos de instrumentos externos ao cérebro, porque o cérebro humano é muito, muito limitado. Portanto, a que propósito é que na política nós conseguiríamos fazer as coisas bem só com o cérebro e com a língua a bater nos dentes? Isto claramente não é uma boa ideia. Precisamos de escrever. E esta seria uma ideia. Ok. Agora, a segunda ideia diz respeito à maneira como a comunicação jornalística é feita. Hoje em dia nós temos o problema terrível
de que o jornalismo, e há muitos jornalistas sérios e éticos e preocupados em fazer um trabalho de qualidade, mas o grande problema é a maneira como o jornalismo é financiado. Hoje em dia, e as coisas tornaram-se muito piores, primeiro com a televisão e depois, hoje em dia, muito piores ainda com a internet, o jornalismo que não tenha algo de sensacionalista, é preciso falar sem vergonha, o jornalismo não tenha algo de sensacionalista, na melhor das hipóteses, consegue um pequeníssimo nicho de mercado. Portanto, o sistema económico em que o jornalismo funciona empurra os jornais e os jornalistas para o sensacionalismo. Ora, eu penso que um dos fenómenos económicos que empurra os jornalistas e as empresas de comunicações para o sensacionalismo é a gratuitidade. Repare-se como, por exemplo, há umas décadas, ainda antes de haver a internet, a comunicação nos jornais era superior em qualidade à comunicação televisiva. E porquê? Porque as televisões eram canais abertos e, portanto, precisavam de ser mais sensacionalistas para chamar mais pessoas, porque, no fundo, quando nós vivemos da publicidade, nós temos um problema terrível com a maneira como a publicidade funciona. É que precisamos ter mais e mais e mais leitores ou cliques. E isso, inevitavelmente, significa que quanto mais tu dizes uma coisa completamente escandalosa, mais cliques tens. E, portanto, isto é perverso. Uma maneira de evitar essa perversidade é simplesmente não permitir este género de comunicação gratuita. Ou seja, os jornais passariam a ser como os livros. Agora, repare-se, uma vez mais, isto é uma solução mágica? Não. Teria de ser feito um estudo. Mas repare-se que não é mágica também no seguinte sentido. Quando nós entramos numa livraria, eu não sei qual é a porcentagem, mas provavelmente 80% dos livros é lixo completo. Okay? Mas a questão é que temos os outros 20%, que são altamente informativos e que são fundamentais para a nossa qualidade de informação, e essa é a nossa experiência de todos nós os três aqui, não é? Quer dizer, a grande parte do nosso conhecimento resulta de nós lermos bons livros, livros que nos esclarecem as coisas, que nos abrem mundos. Ora, isto não é dizer que todos os livros são dessa natureza, não é? Que, claro que a maior parte dos livros é uma porcaria. Mas a questão é que o rácio entre bons livros e livros maus é muito superior ao rácio de maus jornais e bons jornais. E eu penso que a razão disso é a razão económica. Mesmo quando os jornais eram impressos e não exclusivamente ou quase exclusivamente na internet como hoje em dia, já tinham o mesmo problema porque os jornais já viviam em grande parte não do preço que o jornal custava, mas da publicidade que eles punham nas suas páginas. Portanto, a publicidade aqui é o nosso grande inimigo, digamos assim. E, portanto, uma maneira de evitar isto... Deixa-me só interromper para dizer... no caso dos canais públicos, em que não há essa necessidade de correr e servir a publicidade, essa qualidade não está necessariamente lá. Eu não acho a RTP menos sensacionalista do que, por exemplo, a SIC. Pois não. Que não já precisa, existe um código deontológico, já existe uma ERC. Claro, mas e aí, em vez de servir os interesses dos cliques, serve os interesses do governo, ou seja... Claro. Muda um interesse por outro. Claro. Quando eu vivia em Londres, eu parei de ver a BBC e vi ao Canal 4, que era privado, porque, sobretudo, as notícias da BBC eram uma desgraça completa. E as notícias do Canal 4 eram muito melhores, que é privado. Portanto, a questão é, se tu tens um conjunto de canais sensacionalistas e depois vais fazer um canal que ainda por cima é do Estado, e que não se rege por normas apropriadas, então o que ele vai fazer é, por um lado, concorrer com o sensacionalismo dos canais privados e, por outro lado, servir o Estado e servir os idiotas, que o idiota qualquer que na altura é primeiro-ministro, é uma coisa qualquer género, e que nomeia as pessoas que estão lá. Portanto, isto é uma situação diferente da situação em que seria feita uma legislação cuidadosa, em que simplesmente não seria mais possível vender informação por via da publicidade. A pessoa que quer informação precisa pagá-la. Este é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, e só para terminar, um segundo aspecto é que, sobretudo nos últimos 20 ou 30 anos, nós assistimos à informação que se tornou entretenimento. E isso precisava ser legislado e precisa acabar. A informação tem que ser uma coisa séria, temos que ouvir a informação com a mesma seriedade com que ouvimos o nosso médico quando fazemos um exame e qualquer coisa correu mal no exame, e o médico diz, você está aqui com um problema muito sério. Nós temos que dissociar o entretenimento frívolo. O entretenimento em si não tem problema nenhum, é ótimo, a gente gosta de entretenimento, eu gosto de ir à praia, eu gosto de ir à montanha, andar de bicicleta, fazer essas coisas todas, tudo bem, não tem problema, ver cinema, contar uma anedota, porreiro. Mas
enquanto nós não dissociarmos completamente a frivolidade associada ao entretenimento das notícias, inevitavelmente tens notícias igualmente frívolas e com o mesmo estado de espírito. Como é que essa legislação se ia distinguir do atual Código Deontológico, da atual entidade reguladora? Bom, o Código Deontológico atual, ou a entidade reguladora atual, tem os pés e as mãos atadas devido à estrutura económica em que as coisas funcionam. Não te adianta nada tu chegares aqui e dizer, não, você agora não pode dar notícias sensacionalistas. Bom, quer dizer, tu não dás, mas o outro dá, e o outro vai ter mais cliques do que tu, e portanto tu tens que correr atrás também. Simplesmente a estrutura económica não funciona. A estrutura económica, há muitos problemas na estrutura económica, e vocês sabem disso tão bem quanto eu, mas há muitos problemas com a estrutura económica das revistas académicas. Mas as revistas académicas têm várias virtudes relativamente à comunicação pública que nós temos hoje em dia na televisão e na internet. É que têm um ritmo mais lento, passam por processos mais cuidadosos, de revisão cuidadosa, não são frívolas, não visam entretenimento. Ninguém vai ler o Journal of Philosophy para se sentir graça, não é? Portanto, ninguém está à espera de encontrar uma anedota ali no meio, não é? Portanto, as revistas científicas que comunicam o conhecimento científico são um modelo a seguir. Tem muita coisa errada, nomeadamente no que respeita ao financiamento, porque há uma corrupção gigantesca dos grandes editores mundiais no que respeita a ganhar muito dinheiro à custa de artigos que são escritos de borla pelos cientistas que são pagos pelas universidades. Portanto, há aí uma questão económica gigantesca também. Mas o modelo de seriedade aqui é muito importante. Não estou a dizer que é perfeito. O livro do Stuart Ritchie, que eu aconselho vivamente, Science Fictions, mostra bem que o sistema de publicação académico está longe, muito longe de ser perfeito. Mas é um caminho a apontar. Não, o equilíbrio, às vezes é preciso fazer esse equilíbrio entre o entretenimento e a informação séria. Eu até me lembro já havia há muitos anos isto, estava no YouTube, eu não sei se ainda está um conjunto de conferências, de aulas mesmo, dadas pelo Michael Sandel, ainda está disponível. Eu lembro-me de assistir há uns anos em que ele perguntava ao público, então, como é que é? Davam-vos um episódio dos Simpsons ou uma peça de Shakespeare para levar para uma ilha deserta para sempre, e quase toda a gente levava, obviamente, o episódio dos Simpsons, reconhecendo ainda assim que é incomparavelmente menos relevante ou enriquecedor do que uma obra de Shakespeare. Isto agora também pegando na questão da linguagem, e vou fazer uma pergunta rápida ao Gonçalo e depois se calhar passar ao Desidério. Grande parte da eficácia da comunicação, da propaganda na comunicação social prende-se com, e o Desidério abordou isso há pouco, com um manicaísmo fácil, não é? Portanto, o bem e o mal estão bem definidos e torna fácil a pessoa colocar-se do lado do bem. Acontece, e muitas vezes usa-se esta imagem de que a democracia são dois lobos e uma ovelha a votar o que é o jantar, não é? E a República é a instituição que protege a ovelha de ser comida pelos lobos de uma forma democrática. O que nos acontece hoje em dia é que essa proteção do indivíduo perante a unanimidade generalizada não está a acontecer de todo, pelo contrário. As instituições parecem estar a castigar a dissensão. Como é que se consegue conjugar, ou como é que a maior parte das pessoas consegue conjugar a ideia de respeito pela pluralidade e da diversidade, e é-nos imposto esta palavra diversidade como se fosse uma coisa à qual nós temos resistência, quando na verdade a diversidade é uma coisa que não está a ser celebrada por ninguém. Não, a diversidade intelectual não é, não é de todo, e muitos canais de televisão, jornais, estão apenas dependentes de uma única opinião. Mas eu quero dizer que eu tenho uma opinião bastante contrária ao Desidério, eu acho que ele já estava à espera. Eu sou bastante libertário no que toca a estas coisas, porque acredito que mais liberdade, sabendo que excesso, não sei se podemos dizer excesso de liberdade, mas vamos usar a expressão que o excesso de liberdade traz problemas, mas esses problemas são infinitamente menores do que a falta de liberdade ou a regulação. E nós vimos, ainda estamos a viver um bocado isso com a questão do Covid, não é? Em que, e nós aqui, neste podcast, sofremos bastante, porque às vezes falamos sobre o tópico e
e saímos um bocado da ortodoxia e imediatamente o YouTube vem e bloqueia-nos o episódio, ou o Spotify coloca avisos que não é, que é desinformação, e isso deriva do facto de que há esse controle, não sei se era este controle que o Zidane estava a falar, mas há esse controle de tentar manter um certo nível, não sei, se calhar que quem faz esse controle até o faz com boas intenções, talvez, mas a realidade é que em termos práticos limita a liberdade de expressão, mas também limita a verdade, porque a ciência de hoje não é a ciência da amanhã, o que nós sabemos hoje não é aquilo que sabemos amanhã, e julgo que as sociedades conseguem viver melhor com o excesso, até com uma libertinagem de liberdade do que com a falta dela, que traz, que nunca correu bem, e sabendo que o excesso não tem os seus problemas, mas a falta nunca correu bem. Diogo, preciso que me orientes, que entretanto já me perdi aqui na pergunta. Eu próprio também até ia perguntar ao Desidério quem é que controla os controladores, ou quem é que regula os reguladores, mas agora fica também com a pergunta que eu te fiz há pouco, que é... no fundo tu acabaste por responder, no fundo eu estava a perguntar como combater esta unanimidade, ou seja, supostamente existe a democracia, é a imposição da maioria, mas existe todo um contexto que protege o indivíduo dessa maioria, mas essa situação já não existe atualmente, não é? Portanto, temos uma democracia particularmente perversa, que não protege a individualidade, não é? Sim, a resposta é a liberdade, é dar opção às pessoas de não só buscar a informação que querem, como de fornecerem a informação que querem. Nós temos este podcast, nós não somos um espaço de informação, mas também damos informação. Há pessoas que provavelmente ouvem o nosso podcast para se informarem, para saber dos tópicos da semana, para ouvirem as nossas prejuízos, mas é uma opção que elas têm. Da mesma forma que há quem veja a Fox News sabendo que existe um bias pró-republicano, há quem vê a CNN sabendo que há um bias apesar deles não mostrarem publicamente, mas que é um bias pró-democrata. E quanto mais dermos a opção às pessoas de poderem buscar essa informação, mais livres elas são. Agora, o que é que elas fazem com isso? Isso já é outra questão. Eu vejo o Fox News com regularidade. Metade do que eu estou a ver, eu automaticamente filtro e sei que é lixo. Da mesma forma, não consigo fazer o mesmo com a CNN. Mas eu não preciso que alguém faça essa digestão por mim. Eu consigo fazê-la. Se calhar a questão é como é que nós damos instrumentos às pessoas para saberem ouvir notícias ou ler notícias e perceberem o que é notícia e o que é entretenimento quando as duas coisas estão tão mescladas. Se calhar passa por as escolas, termos mais informação nas escolas de interpretação de texto. Por exemplo, o Desidério falava nas campanhas eleitorais serem através de comunicado ou através de uma intenção, de um princípio. Ninguém lê nada. Existem os programas eleitorais, ninguém os lê. Eu devo ser das poucas pessoas no país, não, se calhar no país não, mas não há muita gente a ler um programa eleitoral. Ele já existe, não é? E para além disso, estragar-me-ia imenso o divertimento que eu tenho com os debates, mas e o Diogo também... Gostei particularmente, Gonçalo, de te ver cair na armadilha em que quase todas as pessoas caem quando se discute essas imensas dificuldades que nós enfrentamos, que é a solução é a escola. E eu costumo sempre dizer no gozo, o problema é a escola. Mas o problema ser a escola é que se calhar a solução também é. Talvez, mas a questão é que a escola não é a solução de nada, não é? Porque a escola, na verdade, uma das grandes preocupações, e já que tu és um admirador óbvio da posição de John Stuart Mill, da posição extremamente radical dele a favor da liberdade de expressão, geralmente as pessoas param de ler no segundo capítulo, não é? As pessoas leem o primeiro capítulo sobre a liberdade de John Stuart Mill, que estabelece os princípios genéricos, digamos assim, e depois o segundo capítulo, que na verdade é mais de metade do livro, sobre especificamente a liberdade de expressão. E param ali. É uma pena não continuarem a ler para os outros capítulos, porque nos outros capítulos é sobre a liberdade noutras esferas humanas importantes. E um dos capítulos que seria mais, na verdade é uma parte de um capítulo, não é um capítulo completo, uma das partes mais importantes que seria das pessoas lerem é o que ele escreve acerca do ensino.
Quer dizer, se Mill agora voltasse ao mundo e olhasse para a maneira como nós fazemos o ensino, ele ficaria absolutamente horrorizado. Porque o grande problema dele era haver ensino que estivesse nas mãos do Estado, que é exatamente o que nós temos hoje em dia. O ensino está todo, direto ou indiretamente, nas mãos do Estado. E ele achava que isso era extremamente perigoso para a tirania. Porque, precisamente, claro, quem controla os controladores, como estava o Diogo a perguntar, não é? O problema é esse, não é? Quer dizer, se a educação é extraordinariamente monolítica, com programas nacionais e exames iguais para toda a gente, e programas todos iguais, e os cursos são todos iguais, e as coisas são todas cada vez mais iguais, alguém controla o igual. É igual de acordo com quem e para que lado. É igual para que lado. Não é? Hoje em dia, qualquer pessoa que faça um estudo na universidade, na área das ciências humanas, é muito difícil a pessoa não sair de lá com o discurso marxista, basicamente, anticapitalista. É extremamente difícil. A não ser que a pessoa já tivesse uma certa ideia. Mas se a pessoa já tinha uma certa ideia, provavelmente desiste do curso a meio porque não tem mais paciência para aturar aquele discurso idiota, não é? Portanto, é por isso que a solução não pode ser as escolas. Mas já agora, deixa aproveitar a tua provocação, Gonçalo, para dizer, eu compreendo o teu ponto de vista. Eu partilhei o teu ponto de vista durante décadas. E foi o Merchants of Doubt que me fez mudar de posição. Realmente eu fiquei impressionadíssimo ao ler o livro e perceber como a liberdade de expressão pode ter este efeito perverso. E a mesma coisa, depois apercebi-me que acontece exatamente a mesma coisa em alguns aspectos da filosofia. Por exemplo, na Stanford Encyclopedia of Philosophy, que é uma das obras de referência online, curiosamente, da filosofia contemporânea, é uma excelente enciclopédia de filosofia em muitos aspectos, mas é muito desequilibrada, porque são artigos escritos por um autor e, portanto, claro, evidentemente depende do próprio autor. Tem artigos melhores, tem artigos piores, etc. Tem um artigo sobre pornografia que é extraordinariamente enganador, porque, precisamente ao fazer aquela ideia, temos aqui esta ideia, temos aqui o contraditório, temos aqui esta ideia, temos aqui o contraditório, coloca tudo ao mesmo nível, ideias perfeitamente razoáveis, com ideias completamente, ridiculamente estúpidas, e que simplesmente, se fossem racistas, não estavam lá porque a pessoa tinha vergonha de pôr aquilo lá, se fossem nazis, por exemplo. De maneira que eu dou-me conta, subitamente dei-me conta, depois de ler o Merchants of Doubt, de que nós fazemos uma espécie de uma pré-censura na filosofia, e provavelmente em muitas outras áreas. Claramente nós já temos, de qualquer maneira, limites à liberdade de expressão. Há certas coisas que tu não podes fazer, Gonçalo. Tu não podes ir aqui para o teu podcast e dizer, olha, a conta do banco do Desidério é número tal, a password para entrar no banco é tal e tal. Bom, isso é liberdade de expressão no certo sentido, mas é a liberdade de expressão mal usada. Ora, a liberdade de expressão precisa de ser bem usada. Nós precisamos... Há uma certa ilusão dos libertários. Eu não gosto nada de usar ários ou ismos ou coisas assim, porque faz imediatamente as pessoas identificar-se com uma espécie de uma equipa de futebol. Eu acho que isso é péssimo para a saúde mental e para a qualidade pública da discussão. E, portanto, eu não quero estar a falar contigo como se fosse um representante dos libertários. Estava meio até porque era um pobre representante. Exato. Mas tu próprio usaste esse termo. Mas eu sei que existe essa tendência, mas eu não gosto de identificar com nenhum género de ários ou ismos ou o que quer que seja. Mas há um ponto importante aqui, é que a liberdade discursiva total não existiu, nunca existirá e não existe e não vai existir nunca. Portanto, a questão sempre é saber onde exatamente pôr os limites. E esta é a questão delicada. Eu não tenho solução mágica na manga. O que eu não penso é que a solução mágica seja mais e mais e mais liberdade e vamos pôr as coisas todas ao mesmo nível. O risco que corremos é nós colocarmos ao mesmo nível falsidades que enganam as pessoas de verdades que são importantes para as pessoas. E como as coisas ficam ao mesmo nível, a coisa não se distingue umas coisas das outras. Esta foi a lição que eu aprendi com o Merchants of Doubt. É uma coisa que eu próprio apliquei à própria maneira como a história da filosofia costuma ser representada nos livros e nos artigos, em que eu muitas vezes dou-me conta de que algumas posições dos filósofos são cuidadosamente omitidas, cá está a falta de liberdade de expressão, porque são um bocadinho incómodas, como por exemplo o racismo de David Hume, mas outras coisas são postas em cima da mesa e que são completamente ridiculamente estúpidas só porque são ditas por uma grande autoridade. Entende? E isso põe-se ao mesmo nível. Quer dizer, só para dar um exemplo muito simples, este é um exemplo extremamente polémico e tu poderás discordar, talvez não tu, mas colegas meus da filosofia. Eu penso que colocar ao mesmo nível a ética de Mill, com todos os defeitos que ela tem e todas as limitações que tem, mas o pensamento moral de Mill com o pensamento moral de Kant é uma completa falácia. O pensamento moral de Kant é completamente zero. Aquilo não tem interesse nenhum, é um erro completo. É um disparate completo, é como dizer que a Terra é plana. Aquilo não valia a pena ser discutido sequer. Okay?
claro, eu sei que esta opinião é extremamente polémica, há rios de tinta escritos sobre a ética de Kant, cada ano que passa aparece mais um livro sobre a ética de Kant, e eu nunca li um único livro, um único artigo sobre a ética de Kant que pusesse os pontos nos is. Aquilo é uma completa confusão de uma pessoa que não faz a mínima ideia do que é a vida moral. Ele pensa que a vida moral é uma coisa puramente interna ao próprio agente, é uma questão de não cair em contradição. Isto não tem nada a ver com a vida moral. E, na melhor das hipóteses, coincide por mero acaso com a vida moral. Mas isto não é vida moral. A vida moral é a entreajuda, é a cooperação, a generosidade, atender aos interesses da outra pessoa. Isto é que é a vida moral genuína. E Mill viu isso com clareza. Porque Mill estava inscrito numa grande tradição do pensamento moral desde a antiguidade, desde Demócrito, na verdade, que é talvez a primeira pessoa que vê isso com clareza e depois torna-se completamente explícito com Aristóteles e depois torna-se, digamos, o pão nosso cada dia de todos os filósofos do período helenístico. Todos eles concordam com a ideia básica de Aristóteles. A ética diz respeito ao florescimento humano e o nosso objetivo é promover o florescimento humano e diminuir o máximo possível o sofrimento. Mill chamou-lhe felicidade, usou dor e prazer, que são termos um bocadinho, talvez, desadequados, e faz logo as pessoas pensar que eu estava a pensar nos prazeres mais chãos, digamos assim, em vez dos prazeres da poesia ou da literatura ou das artes, e, portanto, as pessoas que detestam Mill é porque vão nessa direção, porque não leram Mill, com atenção, não é? Mas Mill está no campo correto. Agora, Kant é uma completa desgraça. E ao colocares, quando ensinas ética aos alunos, ao colocares as duas coisas no mesmo patamar, que é uma coisa que eu até faço, quer dizer, não, tudo bem, mas é enganador, entende? É enganador porque as duas coisas não estão no mesmo patamar. É como estás a colocar, sei lá, o Mein Kampf no mesmo patamar dos Federalist Papers, por exemplo. Uhum. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, percebe? Não é uma questão de... é uma posição diferente. O Hitler tem uma posição diferente. E o Jefferson tinha outra. Não, isto não há aqui uma diferença mais importante, estás a ver? E a falácia pode ser essa. A falácia pode ser sugerir, subrepticiamente, que, pronto, isto é uma opinião, a pessoa tem a liberdade de a ter, eu não a partilho. As coisas são um bocadinho mais difíceis do que isso. É por isso que eu não partilho essa tua ideia, que eu respeito perfeitamente, evidentemente, mas penso que precisamos de pensar seriamente em restringir mais e regulamentar melhor a liberdade discursiva. Na prática. De uma maneira ainda muito mais sintética, dizer o seguinte: o contrapeso que nós precisamos aqui é o contrapeso de Clifford. Clifford viu isso com muita clareza. É responsabilidade. Ele não usava essa expressão, não é? Responsabilidade epistémica. Ou seja, exigir dos agentes comunicativos responsabilidade epistémica. Onde é que estão as provas que sustentam aquilo que eles dizem? Aquilo que ele está a dizer é uma mera hipótese, é uma especulação, é realmente uma prova científica? Há uma prova científica? Portanto, essa responsabilidade epistémica é o que deve ser exigido. Portanto, não se trata propriamente de um sensor que vai ver se tu falas uma coisa mais neira qualquer do Covid, que é o que faz o de YouTube, não é? É uma coisa algorítmica, automática, eles põem uma inteligência artificial a ouvir as coisas que tu dizes, diz mais neirada qualquer do Covid, pumba, lá fica o vosso episódio, fica cancelado no YouTube. Pois, eu acho que nem sequer tem a ver com a opinião em si, eu acho que já certas palavras-chave já... Sim. Já me aconteceu a mesma coisa, repara, eu coloquei uma fotografia do Mussolini e uma citação do Mussolini no meu Facebook. Foi imediatamente bloqueado pelo Facebook. Mas em alternativa, com liberdade de expressão total, existe, segundo eu percebi, corrijo-me se estiver errado, Desidério, uma equivalência de ideias, uma equivalência de opiniões que, na tua opinião, não deveria existir porque elas não são equivalentes. Quem é que determina essa hierarquia de importância ou de moralidade de ideias? Não há perigo de, seguindo essa lógica, entrarmos em falácias como, por exemplo, o discurso de ódio para justificar claro, há esse perigo. Eu penso que a resposta mais importante aqui foi por isso que eu depois falei de Clifford, é a importância das provas. É perguntar, onde é que estão as provas? Quais são as provas? Nós temos muita tendência para ver as coisas em termos de ismos e de pessoas. Então, ainda recentemente, acaba de ser publicado a nova edição, com certeza Gonçalo, não sei se terá lido a anterior, o livro importante Animal Liberation, de Peter Singer, né? Foi publicado originalmente em 1973, ele agora estava a fazer uma nova reedição com dados empíricos atualizados, descobriu que, era melhor escrever um livro novo, e ele acabou por escrever um livro novo, agora chama-se Animal Liberation Now. O livro é uma bomba, aconselho vivamente, o Peter Singer está em forma,
E, claro, eu percebo porque é que ele teve que escrever um livro novo, porque realmente as coisas, do ponto de vista da informação empírica, mudaram radicalmente e, portanto, ele precisava de ter... Não era só uma questão de, digamos, atualizar um ou outro dado empírico aqui ou lá. O livro é excelente. Mas repare-se o que acontece com a diferença entre apresentar as ideias com esse cuidado epistémico que nós vemos no caso do Peter Singer e simplesmente aderir a um ismo qualquer. O que nós precisamos é das provas. As provas é que fazem essa diferença toda. Portanto, não se trata de ideologicamente dizer, olha, eu sou deste ismo, não gosto daquela coisa e, portanto, vou cancelar aquilo. Não, trata-se de ver quais são as provas. E trata-se de ver quais são aquelas ideias que, se forem falsas, se corre o risco sério de serem profundamente danosas. Agora, compare isto com como aconteceu com o Mussolini. Eu nem sequer estava, evidentemente, a passar a mão no pelo à besta do Mussolini. Não é? Eu estava simplesmente a dar um exemplo de como um certo tipo de pensamento é o pensamento Mussolini, sem que as pessoas se apercebam hoje em dia, nomeadamente esse pessoal gosta muito de cancelar os outros, etc. Ora bem, o Facebook não viu nada disso, só viu simplesmente ali uma citação do Mussolini. O Mussolini decidiu cancelar. Portanto, o ponto crucial aqui é que, bom, porque é que isto está errado? Porque é feito de uma maneira mente capta. No caso do Facebook, eles não querem saber nada, eles só querem sinalizar a virtude que eles realmente andam cuidadosamente à procura da desinformação, coisa que não andam, não é? É só para fingir que andam. Mas o contrapeso que nós precisamos aqui é a reflexão cuidadosa e é a procura de provas. E parar com esta ideia de atribuir coisas a pessoas. Quer dizer, estava eu a dizer, depois perdi-me um bocadinho, mas estava eu a dizer, quando saiu o livro do Peter Singer, eu li uma recensão tão pobrezinha, mas tão pobrezinha, de um colega meu, de outro país, não me lembro qual, porque ele vê tudo em termos de ismos. Então ele não foi capaz de ler o livro pelo seu próprio mérito. Ele leu o livro em termos... O Peter Singer é um consequencialista. Do ponto de vista do consequencialismo, nós vemos isto. Do ponto de vista do deontologismo, nós vemos aquilo. Do ponto de vista do não sei queísmo, nós vemos aquilo. Ele não foi simplesmente capaz de entender o livro. É inacreditável como isto funciona como um filtro. Entende? Um filtro. Em vez de ele ter perguntado, ok, quais são as teses e onde é que estão as provas? Isto é a única coisa que conta quando se lê um livro, ok? Qual é a tese do autor e onde é que estão as provas? Como é que ele prova aquilo que diz? Cadê? É uma afirmação empírica. Se é uma afirmação empírica, precisa de provas empíricas. É uma afirmação conceptual, filosófica, precisa de argumentos filosóficos. É uma afirmação matemática, precisa de provas, demonstrações da matemática. As coisas são muito simples neste aspecto. Mas as pessoas não tendem a não ver isto deste modo. É só em termos de ismos. E aí é que, aliás, é uma coisa curiosa com a inteligência, esta fantasiosa inteligência artificial contemporânea, cá por aí, o chat GTP ou GPT, ou lá como é que se chama, que eu já fiz algumas perguntas. Eu uso aquilo como ferramenta de trabalho que funciona razoavelmente para fazer algumas coisas. Mas é muito curioso que, quando se faz qualquer pergunta um bocadinho mais profunda, aquilo responde exatamente como um aluno mente capto. Exato. Ou seja, ele faz um resumo cinzentão do que está por aí publicado. Exato. Se o que está por aí publicado dissesse que talvez a Terra seja plana, ele diria, bom, há pessoas que dizem que a Terra é redonda, mas atenção, que há também a posição de que a Terra é plana e é preciso não sermos precipitados aqui. Então, aquilo é a completa mediania da estupidez humana. Porque eles apanharam a internet inteira e portanto, fazem um resumo da internet inteira. E, portanto, não admira que grande parte desse resumo é uma completa estupidez, não é? E, portanto, bom, ok, eu não tenho solução para isto, mas... eu acho que o simples facto de existirem coisas como o vosso podcast é um bom passo nessa direção. Nós precisamos de compreender melhor as falácias da comunicação pública, como a comunicação tóxica que nós temos hoje em dia pode fazer as pessoas ter uma visão do mundo que é completamente distorcida relativamente à realidade do mundo. No caso da guerra da Ucrânia tive essa experiência também. Ao traduzir o livro do Owens, sobre a guerra da Ucrânia, que foi agora recentemente publicado, e é um excelente livro, publicado agora nas edições 70, eu parecia que estava a ler acerca de uma outra guerra que eu não conhecia. Porque a desinformação que nós temos nos meios de comunicação, a não ser que a pessoa seja um pouco mais cuidadosa, mas o meu trabalho não é esse, porque eu leio basicamente aquelas coisas que aparecem por aí nos jornais, chamados de referência, e a desinformação com que uma pessoa fica acerca do que é que está a acontecer, mesmo em termos factuais, quer dizer, quantos soldados é que já morreram? Quantos soldados é que estão envolvidos? Que armamento é que eles estão a usar? Mesmo essas coisas factuais muito simples, uma pessoa não sabe nada. Talvez escavando na Newsweek ou uma coisa qualquer, ou
ou na CNN, talvez escavando, se encontra essa informação. Mas assim, para o leitor casual, essa informação não se encontra. Ao passo que, ao ler um livro, tu encontras um conjunto de informação de qualidade que é incomparável com aquilo que se vê nas televisões ou aquilo que se vê na internet. Portanto, eis o que eu tenho construtivo a dizer. Precisamos de melhorar a qualidade da nossa comunicação. Como é que isso se faz? A solução é o Gonçalo é que sabe. Bem, eu espero que haja soluções melhores do que o Gonçalo, porque... Opa, é com muita tristeza que eu vou ter que terminar o programa, e digo isto porque realmente havia aqui uma série de questões e quando nós nos pomos a refletir, cada vez que levantamos uma pedra saem de lá mais 4 ou 5 e portanto é com muita pena que tenho que terminar esta conversa enriquecedora com a promessa para os ouvintes e ao Desidério de que o Desidério estará de volta e que esta conversa terá continuidade, porque de facto estamos aqui um bocadinho reféns do tempo, mas não podemos estar e prometemos trazê-lo de volta para explorarmos mais estas questões. Eu não sei se mais algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar. Eu pessoalmente quero agradecer imenso ao Desidério a sua presença, foi um prazer imenso conhecer-te, Desidério, e foi uma conversa profundamente enriquecedora, tenho a certeza que para os nossos ouvintes também, e portanto fica já aqui o convite de forma aberta a que regresse a esse podcast, porque a tua companhia foi fantástica e terá de ser repetido. Deixa-me só dizer... Deixa-me só dizer que fiquei com uma genuína inveja dos alunos do Desidério, porque eu era capaz de ter uma destas todas as semanas. Eu julgo que tu de vez em quando dás cursos online, Desidério. O próximo eu vou tentar, dentro do possível, atender, porque gostava de continuar a ouvir este tipo de conversas, foi muito bom. Tenho a certeza que quem nos está a ouvir gostou também, e estender o convite do Diogo para um futuro episódio que te voltes a juntar a nós, porque foi mesmo muito divertido. Terei muito gosto, gostei muito de vos conhecer, entre aspas. O Gonçalo já conhecia pelo meu feed do Facebook, o Diogo não conhecia ainda. E espero um dia conhecê-los realmente, talvez aqui em Ouro Preto ou noutra parte qualquer do mundo. Esperemos que seja aí. Aos nossos ouvintes, agradecer imenso terem ficado connosco. Este episódio está a ser publicado durante o nosso interregno de agosto, está a ser gravado no final do mês de junho, mas a temporalidade dos temas justifica, ou pelo menos desculpa este adiamento da publicação. Muito obrigado a todos, já sabem onde nos seguir, espero que nos façam, ou esperamos que nos façam following em todas as redes sociais, em todas as plataformas de podcast, porque não gostamos de estar a falar sozinhos e porque, como reforçamos sempre, é de uma grande importância, e de acordo com o que nós estivemos a falar hoje da censura e do shadow banning que existe muito em relação a certas posições que não se enquadram na narrativa oficial, é muito relevante para que a nossa mensagem chegue ao maior número de pessoas, que haja essa interação, e é isso a que apelamos. Mais uma vez, muito obrigado ao Desidério pela sua companhia, foi uma conversa fantástica, vamos tê-lo novamente em breve. A todos os outros, uma continuação de um excelente verão, e aproveitem a praia, e nós estaremos de volta para a semana, como sempre. Sabem que podem contar com a nossa companhia. Um grande abraço a todos e até para a semana. Até para a semana.